Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Você já deve conhecer. Se não conhece, vai lá no site deles, www.olapodcast.com, ou baixe o aplicativo na sua loja digital. Lembrando que o Pod Esporte também está no Deezer, no Spotify e aqui no YouTube, que inclusive, falando em YouTube, você já deve ser inscrito aqui no canal, já deve ter ativado o sininho de lembrete. Se não é, por favor, faça, porque isso ajuda demais para que o nosso conteúdo chegue a uma galera, certo? Hoje o papo mais uma vez sobre voleibol. Pô, já tá virando o voleibol, acho que é o campeão aqui de convidados, mas um papo mais do que especial, com uma pessoa muito especial. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Sueli. Obrigada pelo convite, Diogo. Estamos encontrando de novo? De novo, depois de muito tempo. Depois de muitos anos aí, a gente encontrou num evento. No evento da Rummel. Acho que foi o único momento, né, que a gente esteve junto. Eu acho que... Sabe quando foi? Foi Copa do Mundo 2018. Foi na Copa. Na casa... Não sei se aquilo é uma casa da... Eu acho que é um restaurante. Não, eu acho que é onde a comunidade dinamarquesa em São Paulo se encontra. Exato. Foi muito legal tudo ali, um evento que a Rummel patrocinou. Mas, poxa, bem-vinda demais. Obrigada. E aí, como é que tá a vida? A vida tá corrida. Eu tô ainda, focada na minha pré-temporada. Pra quem não sabe, eu vou jogar a próxima temporada na Europa, num time romeno, Rapid Bucareste. E a temporada passada, foram 11 meses de temporada bem longa, então tô me recuperando pra chegar bem, me preparando. Voltando de uma cirurgia, acho que em primeira mão, tô falando pra você. Tô voltando uma cirurgia de joelho, uma cirurgia teoricamente simples, mas que muito delicada ali, tem que tomar um cuidadozinho pra voltar. Então, quero chegar bem, Então, tô 4 meses focada nisso agora, 100%. Essa decisão da cirurgia, assim, se tornou incapacitante jogar, treinar? Foi uma decisão tranquila de se ter ou não? A gente sabe que qualquer processo cirúrgico, você não é a primeira que você passa, de joelho é a primeira, graças a Deus, mas você sabe que já passou por outros procedimentos cirúrgicos. É sempre muito delicado, principalmente quando é uma tomada de decisão, Não é, rompi o cruzado, não tem jeito, eu tenho que operar. Não, é uma tomada de decisão. Como é que foi isso? Todas as minhas cirurgias foram cirurgias que eu fui levando, fui administrando, esperando, e chegou um momento que ficou insuportável, que eu sabia que só com fisioterapia não ia ser possível recuperar. Então, a do joelho não foi diferente. Comecei a ter dores ali no começo do retorno, na temporada passada. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa diferente, tá? Eu tô com aquela dorzinha de condromalácia, mas não é só isso. E aí comecei a ter um inchaçozinho, aí tira líquido, e aí coloca ácido, e fiquei tentando fazer tratamento ali, o que estava disponível para mim, e no final tava meio que insuportável. E aí, conversando muito com os físios lá de Bauru e o médico, a gente chegou numa decisão que seria viável fazer uma limpeza, um toalete, chama toalete, e ver como é que tava ali dentro. Fiz algumas microperfurações também ali, mas a recuperação tá indo bem. Não é fácil mexer em cartilagem. Se eu soubesse, talvez eu esperasse um pouquinho mais, sentisse como é que ia ser, tirar férias, descansar, que realmente foi uma temporada muito longa, 11 meses. Eles, por conta de casos de Covid, eles passaram o Sul-Americano pro final da temporada. Então, a gente teve que prolongar tudo. 1 mês a mais. Nossa Senhora. Então, enxugou um pouquinho, a temporada. E, assim, eu priorizo muito as férias, muito. Nos últimos 2 anos, eu sempre peguei um personal, um físio, que pudesse me acompanhar nas férias e eu pudesse, assim, começar a pré-temporada melhor do que nunca. E fez muita diferença ter o acompanhamento desses profissionais comigo. Antes eu tirava férias e ia, pra praia, tomar caipirinha, descansar. Você falou sobre as férias. Isso, então, é recente. Você acha que tem a ver com a questão da idade? Idade e maturidade, com certeza. Eu acho que, assim... Você é do meu time. Eu queria ter tido um pouquinho mais de consciência quando eu era mais nova. Você é do meu time 2. Principalmente, eu sei que, assim, muitas vezes a maturidade chega no momento certo para cada um. A minha chegou há poucos anos atrás, eu digo nesse sentido profissional, de ter mais zelo com o meu corpo, ter mais cuidado com a minha parte mental. Eu falo assim, eu comecei a fazer terapia faz 5 anos. Antes eu tivesse buscado essa ajuda, esse apoio, essa rede de apoio, Talvez eu tomasse algumas decisões, assim, diferentes do que eu tomei. Talvez eu tivesse mais consciência
né, eu falo assim, a terapia ela não trabalha só seus traumas, enfim, no momento que está muito difícil ali, que você busca ajuda quando não tá legal, né? Quando você não tá bem. Mas ela trabalha, por exemplo, eu queria melhorar um pouco mais minha comunicação, ter uma comunicação mais assertiva dentro da quadra, melhorar minha liderança. Eu era uma menina muito quieta, muito introspectiva, que quando eu estava dentro da quadra, fora eu sou comunicativa, mas dentro da quadra, eu era uma pessoa que eu ficava pensando muito em mim, no que eu tinha que fazer, no como que eu ia acertar a bola. E hoje em dia eu percebo assim que o esporte coletivo não tem como você ser assim. Não dá, não dá. Não tem como você pensar só em você. Então, assim, a terapia junto com o coaching, ela me ajudou a alinhar muito as minhas metas. O que eu quero para a próxima temporada? Qual que é o meu objetivo? Né? Então, não engloba só querer ser titular, ou querer ganhar mais dinheiro, ou querer jogar em tal time, porque aquelas atletas estão lá, ou trabalhar com tal técnico. É muito além disso. Então, desde que eu fiz a minha segunda cirurgia, que foi essa tomada de decisão, que eu precisava ter uma pessoa que me ajudasse mentalmente a focar, porque quase que eu parei. A segunda do ombro, né? A segunda do ombro. Eu cheguei em um momento, eu falei, cara, não vai dar, não vai dar. E eu comecei a ter dúvida. A partir do momento que você tem dúvida, você fica embaçado, né, a visão. E aí eu falei, cara, talvez essa dúvida seja porque eu não tô mais feliz dentro do voleibol, né? Essas dores, elas estão me limitando, então eu não dar o meu 100% era uma coisa que me incomodava muito. Então chegou um momento que essa insatisfação, essa frustração por eu não conseguir dar o meu melhor, entre aspas, porque a gente dá o nosso melhor às vezes, o nosso melhor no dia é 50%. Sim. E eu não aceitava esse 50%, esse 60%, essa melhora de 5%. E aí eu falei que eu quero uma pessoa que me ajude a mudar essa visão e talvez eu viva algumas experiências que eu ainda não vivi jogando voleibol. Mas assim, o legal desse seu depoimento agora é saber que você, eu acho que para a pessoa procurar uma ajuda, a primeira coisa que ela tem que entender é: eu estou precisando de ajuda, né? Consciência. Eu acho que todo mundo deveria, em algum momento, eu durante um período da minha vida, né, principalmente o pré-olímpico, antes da Olimpíada do Rio, eu identifiquei isso em mim, que era uma necessidade de ajuda. Tudo isso que você falou, eu vi em mim, né? Uhum. De, tá tudo muito embaçado, eu tenho dúvida. Uma coisa que o meu ex-treinador, que infelizmente faleceu esse ano, o Sérgio Hortelã, ele falava muito: não tenha dúvida do que você vai fazer na quadra, você não pode ter dúvida. A hora que você tem dúvida, e assim, a gente leva um monte de coisa da quadra pra vida, né? É exatamente isso. Quando você começa a ter dúvida, será que é isso? Aí é o momento de rever, ou de talvez, né, tomar uma decisão radical, ou de não, de tentar achar outros caminhos, e foi isso que você fez, enfim, e deu certo, né? Acho que não... Hoje a gente não tem dúvida que deu certo. A dúvida, às vezes, Diogo, sabe uma coisa que eu percebi? Às vezes é uma fase difícil que você tá passando e às vezes você toma uma decisão por aquele momento, pequeno momento difícil que você tá passando. E aí você vê, e aí você já tomou uma decisão e quando você vai falar, não, mas eu não tava tão bem, agora eu tô bem, eu quero voltar. Às vezes é tarde, você já tá focado em outra coisa. Então eu percebi que eu já tava indo pro plano B, né? Eu tava estudando... E eu tava assim tentando me encontrar ali, o que eu vou fazer, se eu parar, tal. Só que eu sentia que ainda faltava alguma coisa, faltava eu viver alguma coisa. E eu falei, eu preciso transformar a versão Sueli antiga numa nova versão. Talvez eu não consiga jogar o voleibol mais refinado do mundo, mas talvez eu tenha tanta coisa ainda para agregar e acrescentar na minha vida. E foi isso, essas 2 temporadas foram as melhores temporadas mais conscientes que eu falo que eu já joguei. Que eu não tava com medo, eu não tava com dúvida, eu não tava preocupada se eu ia ter o melhor desempenho do mundo, ou se eu ia estar na reserva, se eu ia estar de titular. Eu entrava todo dia na quadra pensando em fazer o meu melhor. Pô, que legal, né? E quando eu não fazia, eu falava assim, cara, tá, hoje eu não tô tão bem. Eu entendia que aquela semana ruim, ela não ia definir minha temporada. E eu não podia desanimar, não podia, né, ficar uma pessoa muito negativa, porque isso poderia prolongar essa fase ruim e talvez comprometer título, comprometer um momento que eu já podia superar rapidamente. Então o coaching, ele me ajudou muito nisso. Tipo assim, Su, vamos, hoje você já tem que pensar em solução. A gente que é atleta, a gente se frustra tão facilmente às vezes com um mau desempenho ou com uma derrota, que a gente fica remoendo aquilo num tempo que não é necessário. Não. Que a gente tem que virar uma página, porque depois de amanhã já tem outro jogo.
E aí, às vezes, eu levava aquele sentimento do jogo anterior pro próximo. E aí eu entrava numa onda que eu demorava pra sair. Quando eu tava bem, daí eu falava, caraca, eu passei tudo aquilo, um mês sofrendo. Então, mas isso eu acho que não tem jeito, só vem com a maturidade. Não adianta você que... Pô, a gente tem exceções à regra, obviamente, mas, pô, que o menino de 22 anos, fala, essa semana é só uma semana ruim, eu preciso seguir focado para que... Essa semana ruim, sei lá, eu vou arregaçar, vou pra balada, não sei que, às vezes entra num buraco que não tem fim, né, que aí não sai nunca. As válvulas de escape. As válvulas de escape. Então, assim, esse negócio de tipo, opa, vou sair aqui de cena, vou olhar o que tá acontecendo, peraí, tá tudo errado, né? Onde é que eu ajusto? Aqui. É só um momento, é só um ponto que... E o peso também, às vezes a gente coloca uma carga, um peso maior do que realmente ou falar, por que eu não fiz aquilo? E ficar remando. Hoje em dia, eu consigo enxergar muito mais as coisas boas do que as ruins. Eu me apego muito, assim, tipo, cara, eu errei um número às vezes maior do que eu gostaria, né? Tive um percentual baixo, mas eu consegui fazer 2 bolas que eu não tinha conseguido fazer no jogo anterior. Tirar o bom do... É tipo isso. Então, eu já tô acertando essa bola, vou melhorar essa aqui e corrigir o que eu não... Sabe? Tipo, vamos achar solução. Sim. E eu acho que a maturidade, ela vem nisso, de tipo assim... você não ficar tão frustrado. Pra eu me frustrar, tem que ser uma coisa muito séria hoje em dia. Eu não me frustro tão fácil. Então, isso me faz querer continuar pra ter mais disso, sabe? Ganhar mais dessa liderança, dessa vivência ali dentro, aprender com as mais novas. Eu acho que, assim, uma coisa que eu tirei um pouco de cena, de pensamento, é tipo assim, eu tô ficando mais velha e será que eu tenho alguma coisa pra aprender? Cara, todo mundo tem algo pra te ensinar. Sim. Sabe, pode ser um adolescente de 17 anos, uma pessoa com menos experiência, ela sabe alguma coisa que você não sabe. Ela viveu alguma coisa na pouca idade dela que talvez te traga luz. Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, você conversa que os caras sabem de tudo, porque tá o tempo inteiro no celular. Acesso à informação que a gente não tinha antigamente, né? Nem processa os HD aqui de veiote, nem processa direito. Meio tem um delay, assim, né? Mas isso eu concordo demais com você. Isso aí, acho que todo momento. Dentro do esporte, principalmente dentro do esporte, né? Às vezes tem atletas mais jovens que têm características completamente diferentes da sua, que você consegue tirar alguma coisa dele ali no treino. Vou incrementar isso no meu jogo. O próprio gás, o vigor que eles têm, aquela novidade, né? Aquele entusiasmo. Isso te contamina de uma maneira e boa. você contamina também. Às vezes a gente acha assim, mais velho, não tem mais nada. A gente tem tanta... As pessoas nos observam o tempo todo. Então eu penso assim, o que eu posso agregar? Eu sempre penso, o que eu posso agregar na vida desse atleta? Por isso que assim, eu boto os atletas jovens, eu faço assim, ó. Eu também. Eu coloco embaixo do braço e eu falo tudo que não me falaram quando eu era jovem, eu tento passar de alguma forma, sabe? Eu lembrei de uma coisa, eu falo assim, vem aqui, eu chamo, falo assim, olha, teve uma vez que um técnico me falou isso e marcou a minha vida, então eu tô te passando que talvez faça sentido pra você nesse momento. E eu falo ainda mais. Eu falo isso que você falou, ainda falo assim, ó, eu tenho certeza que agora pra você não vai fazer diferença nenhuma. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, você pode ter certeza que você vai lembrar do que eu falei. Porque não tem jeito. Porque eu tive, graças a Deus, eu tive ótimos espelhos, ótimos atletas experientes que estiveram comigo, que me mostraram muito caminho. Do tipo, estuda, não sei o quê. Fala, puta, velho, chato, não sei o que lá. Quando eu senti a necessidade, falei, putz, cara, não é que o cara tava certo e tal. E aí você vai aprender. Não tem jeito. A maturidade, ela demora... Mas quando vem, eu acho que é sempre benéfica. Uma pena que ela chega, às vezes, carregada cheia de dor, né? Um monte de dor junto, um monte de lesão. A gente passa por muita coisa. Mas, enfim. A gente começou pelo final, né? A gente falou da versão Sueli pronta, vamos dizer assim. O finalzinho, Como é que... Desde o começo do podcast, a gente fala, não vamos falar de, como você começou o vôlei, porque você já deve ter respondido isso 300 vezes pro Jornal do Bairro, pro Jornal Nacional, para todo mundo. Mas não tem jeito, né? Como começa a história com vôlei? A gente sabe que você é de Curitiba e tal. Muito provavelmente quem tá vendo isso daqui te acompanha, conhece a sua história, mas eu acho que é legal a gente dar uma pincelada pra seguir esse papo, pra falar, pô, Sueli vem da onde? De onde surgiu o vôlei? De onde que apareceu? Curitibana. Eu não gostava de esporte quando eu iniciei, assim. Foi minha irmã que resolveu me levar pra uma peneira. A primeira peneira que teve do projeto Rexona, em 97, que era do Bernardo. No Tarumã? No Tarumã. Você acredita que esse ano eu joguei no Tarumã? Acredito. Eu joguei em 95.
assim, tava muito abandonado. Então eles começaram a usar esse ginásio para evento, mas o vôlei não fica Não mais voltou. lá, o projeto não fica mais E lá. é legal que, tipo, eu lembro eu fui em 95 lá. Nem existia ainda o projeto do vôlei. Depois teve o projeto do vôlei, mas eu lembro direitinho, né, dos jogos de vôlei, meu. Teve um período de ouro ali, né, em Curitiba, o incrível, Rexona. era um projeto. E o pessoal amava, assim, então era próximo da minha casa, então era um lugar que dava pra ir andando. E aí, quando eu tinha 9 anos ainda na época, aí minha irmã falou assim: vamos ali, Su. Eu era enorme pra 9 anos, assim. E descoordenada, aquela fase que você espicha. Eu dava umas espichadas, assim, e eu ficava muito acima das crianças da minha idade. No Então, colégio, né? colégio, amizade do bairro, e eu me sentia meio deslocada por conta disso, assim, estranha, assim, me estranhava, porque, nossa, por que eu sou diferente? Por que eu cresci muito, as outras crianças não cresceram? Então, eu acabava andando mais com os meus primos, que eram 2 anos mais velhos que eu, e sempre com menino, porque os meninos eram um pouco, né, da minha altura, um pouco maior, então eu me identificava um pouquinho mais. E aí, minha irmã levou pra fazer essa peneira, porque ela gostava de jogar no colégio. E minha irmã desse tamanhinho, baixinha. Ah, sua irmã é A pequenininha. minha irmã 12 anos mais velha que eu. Então, ela era baixinha, mais velha. Então, chegou um momento que ela chegou lá, ela não morava mais com a gente. E ela chegou, vamos que tem um teste, tem um projeto novo aqui. Você nunca tinha jogado vôlei? Eu nunca tinha pegado numa bola. Na Nem vida. colégio, nem nada? Nada. Não gostava de educação Gente, física, nunca tinha feito nada. E aí ela me levou e ela não me falou o que era, porque ela sabia que eu não ia querer ir. Aí chegou lá, quando chegou, eu falei, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. Então, a paixão pelo voleibol ela não foi logo de cara. E aí, o que aconteceu? Eu passei. Eu lembro que o primeiro exercício tinha que quicar a bola e andar. Eu não conseguia fazer isso. E as outras crianças conseguiam. E aí, eu sei que eles olharam, tal, aquele olhar biônico que normalmente os professores têm. Eles falaram, meu, essa menina é alta, longilínea, então vamos chamar ela. Passei. E o meu irmão foi junto também. O meu irmão de 1 ano mais... Ele é 1 ano e meio de diferença. E ele amava já vôlei, amava esporte, e ele não passou. Eu passei, ele não passou. Porra, e ele era imagina. coordenado pra caramba. Imagina Só a que noite ele do era seu irmão, pequeno cara. também, ele era pequeno. Depois, né, como eu já tinha acesso lá ao projeto, ele chegou a fazer um tempo de escolinha lá também. Só que aconteceu, eu não gostava de treinar. Não gostava, tal. E assim, eu comecei a ir nos treinos, achava difícil, tinha muita dor, né, articular. Já começou, meus dois já começou com 9 anos de idade. Mas vamos combinar, aos 9 anos, o vôlei é um esporte difícil. Porque é um muito esporte técnico, de né? muita coordenação. Muito e tem técnico. muitos movimentos, né, diferentes. Você trabalha tanto, né, superior, acima do ombro, quanto baixo, né, a base baixa. Mas com o tempo eu fui, assim, gostando, fui melhorando. E aí, quando chegou com 11 anos, eu já não queria mais. Eu falei, já tá bom, né? Cumpri meu papel. 1 ano e pouco de projeto e tal. O que eu comecei a fazer? Eu fingia que eu ia pra escolinha e eu ia pra casa de uma amiguinha que era no meio do caminho. Você matava aula aos 11 anos de idade de vôlei. De vôlei. Quando, na verdade, todo mundo que ama esporte faz o contrário. Mata a escola pra ir pro treino. Você matava o treino. Eu matava os dois, né? Aí, depois de uns 2 meses, uma mulher ligou lá na casa da minha mãe, falando assim, a Sueli não tá aparecendo aqui. Nossa. Aí, o que minha mãe fez? Minha mãe não falou nada. Teve um dia que eu botei a roupinha uniforme, né? Fui caminhando, que ontem eu abri o portão da casa da minha amiga e fiquei brincando lá, com ela de boneca e tal. Cara, eu só escuto a minha mãe gritando, Sueli! Nossa. Aí eu, meu Deus, eu vou morrer hoje. Minha mãe era aquela, né, Sim. old school. Me achou. Né, chinelada, batia muito, mas é o jeito dela educar. Eu falava, meu, eu vou morrer hoje, minha mãe vai me bater muito. E aí, nesse dia, ela sentou e conversou comigo e falou, cara, por que você não tá indo? Por que você mentiu e não sei o quê? Eu falava, eu não gosto, é cansativo, tem que caminhar muito até lá e não sei o quê, treino, né, muito cansativo. Ela falou assim, então tá, se você não quiser continuar, você vai ter que estudar e se dedicar pra isso. Ou você leva os dois juntos e fazer esporte é muito legal, tal. Aí eu falei, então tá bom. Botou estudar no meio, né? Eu falei, estudar... Você não era muito do colégio também, não? Nunca fui. Nunca fui, assim, não tinha muito controle lá em casa. Porque, assim, minha mãe é mãe de 5, solo. Puta merda, aí é difícil, né? Aí... Mas eu vou te falar, o meu caso, eu sou filho único de mãe solo também, e também a escola não era minha. Mas eu falo assim, minha mãe, ela era uma pessoa que ela não conseguia se dedicar muito, assim, ela não prestava muita atenção, porque ou ela botava comida no prato para 5,
ou ela dava atenção para 5. Ela Não não dá. conseguia fazer as duas coisas, né? Então, não foi, assim, uma infância nesse sentido muito fácil. Então, o que aconteceu? Depois eu comecei a treinar, eu comecei a ficar coordenada. E aí, com 12 anos, o Paraná Clube me chamou. E aí eu comecei a ser federada por um clube e competir. Quando começou essa coisa da competição, eu achei muito legal. Eu falei, caraca, que legal, tipo, jogar contra. Eu comecei a ganhar e eu achei muito gostosa aquela sensação de jogar. E aí, o que aconteceu? Com 13 anos, a gente teve que juntar, vender rifa. No meu caso, eu tive que vender rifa para conseguir juntar o dinheiro para fazer minha primeira viagem internacional, que era um campeonato no Chile, que chamava International Cup, que era um campeonato que eles traziam para o Brasil e quando era fora, era no Chile. E aí, eu com 13 anos, uma coisa que eu nunca pude imaginar, eu fiz minha primeira viagem internacional. E quando chegou lá, cada atleta ficou com uma família chilena. Ah, tipo, ficou na casa do... Na casa da família das atletas do time chileno. Uhum. Então, assim, no primeiro dia, eles chegaram e me ensinaram a ir de ônibus. Eu tinha que atravessar a cidade até o ginásio. Ele não tinha como me levar, o pai da menina, de carro até lá. E eu, sem falar uma palavra em espanhol... Cara, que experiência. Uhum. Então, aí o que aconteceu? Outra coisinha acendeu em mim. Tipo, caraca, olha o que eu posso viver jogando vôlei. O que o vôlei pode proporcionar pra mim? Liberdade, tipo, de fazer as Liberdade, coisas. conhecer gente. Eu conheci um monte de gente lá, legal, né? Dentro da competição. Essa família pegou o meu time, ele tinha um furgão, o pai dessa menina. Ele pegou meu time inteiro e levou pra Vinha del Mar. Eu não esqueço nunca disso. Ele levou a gente pra praia, era 1 hora e pouquinho de furgão. A gente em pé naquela época, Sim, sei lá, não sim. tinha Não, policiamento. aquela época- Todo mundo em pé, todo mundo assim, grudado. E quando chegou na praia, foi a primeira vez que eu pisei no mar. Eu nunca Sério? tinha ido pra praia. Pô, que... Eu não cheguei a entrar no mar, mas eu pisei no mar, tipo na água, assim. Com E assim, aí primeira viagem internacional, pô, várias experiências, inclusive uma, né, que leva pra vida. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei dessa viagem, lá em casa estava muito difícil. A gente estava passando por um momento muito difícil em relação à grana mesmo, assim. Minha mãe, ela fazia bico de diarista na época e nessa época ela não estava achando muita coisa. Então, às vezes, era muito, muito difícil, assim. Porque eu falo, teve vezes que a gente não conseguia fazer 3 refeições por dia. Às vezes a gente dependia de alguém levar alguma coisa pra gente comer. Porque pensa, eram os meus irmãos gêmeos, que eles são 4 anos mais novos que eu. Meu irmão 1 ano mais velho que eu. Então, na época, quando a gente nasceu, era muito um próximo do outro, né? Muito bebezinhos. E aí, quando eu tinha essa idade de 13 anos, eu comecei a falar, cara, que difícil, tipo, não ter o que comer. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a não fazer refeição para minha mãe conseguir pagar minha passagem para ir pro clube, que eu tinha que atravessar a cidade para ir até o Paraná. E aí eu comecei a ficar muito doente. Eu comecei a ficar anêmica. Sério? Comecei a não aguentar os treinos, ter desmaio. E aí foi quando a técnica começou a prestar mais atenção em mim, assim. E eu ficava branca, assim, sabe, pálida. E aí chegou um momento, assim, que eu tinha vergonha de falar, né? Eu não tinha condição. Sim, E eu tinha vergonha a gente também. tá falando de uma menina de 13 Exatamente. anos, né? Eu tinha vergonha de pedir dinheiro pra minha mãe pagar a passagem. Porque eu falava assim, o dinheiro que ela me dava pra passagem dava pra comprar leite, comprar pão, comprar várias coisas. E, tipo, eu me sentia como se eu estivesse tirando da boca dos meus irmãos Mas deixa eu pra poder deixa eu perguntar, treinar, jogar. Nessa época aí, você já olhava o vôlei com uma possibilidade de, é um caminho pra eu poder ajudar minha família, pra eu poder me sustentar, ou ainda não? Depois que eu fiz essa viagem internacional, foi quando alguma coisa acendeu, assim, dentro de mim. Eu falei, cara, se eu posso viajar, talvez eu virar jogadora de vôlei, mude a minha vida, talvez mude, né, a vida da minha família. Ali eu falo que a minha paixão, ela não veio pelo caminho tradicional. Eu gosto de jogar. Foi por uma necessidade. Foi por uma necessidade. E aí eu cheguei e falei assim, olha, talvez eu sempre fui uma completa insatisfeita. Eu era diferente dos meus irmãos. Porque, assim, eu não aceitava a minha condição. Entendi. Quando eu não tinha alguma coisa... Pra você ter ideia, eu não tinha tênis pra treinar.
E aí, às vezes, era doação. Teve uma vez, eu lembro que eu ganhei um tênis que era 3 números maior do que o meu pé. Que eu ganhei de um técnico. Eu usei esse tênis o ano inteiro. Então, eu usava pra ir pra escola, pra treinar, pra tudo, pra sair. Eu lembro que eu tinha uma calça de moletom. Então, assim, eu vi aquilo. E não é só... Pra quem é criança, a gente não entende que aquilo tipo assim, é o básico que uma pessoa precisa ter, que é roupa, comida. Pra você era o normal, né? Tipo, Então, pros meus irmãos era normal. e você não se acostumava com isso. Eu era muito, assim, inconformada com a vida que eu tinha. Eu falava assim, cara, eu não tenho nada, eu não tenho tênis, eu não posso treinar direito, né, joelheira. Eu não tinha joelheira, às vezes, no começo. Tinha época que eu não tinha joelheira. Eu treinava e ficava com o joelho todo esfolado, ralado, com casquinha, machucado. Então, eu falava... Aí, o que acontece? Minha técnica percebeu. Aí, foi falar com a minha mãe. E aí, ela falou, então tá, ó, eu vou falar com o supervisor do clube e ele vai começar... A gente vai tentar arrumar passagem pra Sueli e uma cesta básica. Porque, nesse ponto, eu tava pensando já em parar. Porque eu pensava, a minha mãe tem que dar dinheiro pra eu comer. Passagem, tipo, não dá. Isso é muito dinheiro, não dava. Então, às vezes, a gente deixava de comer pra ela conseguir pagar isso pra mim. E aí, eu comecei a falar, não, é melhor eu parar. Porque eu não sei, não tinha certeza do que ia dar. Eu nem sabia se eu tinha, assim, o dom mesmo pra seguir, virar uma profissional um dia. E aí, eu peguei e falei, mãe, não quero mais treinar. Fora que eu ganhei bolsa de estudos nesse ano. Então, eu tinha que levantar 5 da manhã. Era quase 1h30 da minha casa até a escola. Eu começava o estudo 7h15, terminava 12h40. Treinava com a minha categoria e tinha que esperar até, tipo assim, 7 horas da noite pra treinar com sub-21. Terminava 9h30 da... Sub-21, tá. Tipo assim, eu treinava com as meninas mais velhas. É que se fosse sub-21, eu falei, não, mas... sub-21. Tinha menina de 14, 15 anos jogando também. E aí, eu esperava, acabava, sei lá, 9h30, eu saía de lá, pegava o ônibus das 10 e pouco, eu chegava quase meia-noite em casa. Quando eu chegava, às vezes só tinha arroz e feijão. Aí eu comia arroz e feijão e ia dormir. Aí, 5 horas da manhã eu tinha que estar acordada. Imagina em Curitiba no inverno. Frio. E então, assim... Não era fácil, mas eu não achava tão ruim porque era o que eu tinha. Ninguém chegou pra mim e falava, isso é insano, sabe? Era o que tinha pra aquele dia, pra aquele momento, e aí eu falava, eu aceitava o que, né? Mas assim, eu falava, cara, isso não tá certo. Minha mãe tá tirando da boca dela pra conseguir me manter aqui, sendo que não tenho certeza do que eu tô fazendo. Sim. Quando que uma chavinha virou, né, que eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero tentar virar, né, virar uma jogadora profissional. Com 15 anos eu fui convocada para a seleção de base. E eu era, na época, no meu clube, fazia de tudo, era mais para central porque era alta. E quando eu cheguei lá, o Rizola, que era o técnico na época, chegou e falou assim, Su, você tá vindo como central, mas você não tem características de central. Que eu não era muito rápida, eu não atacava tempo rápido, não chegava no bloqueio rápido. Mas eu era coordenada e como no clube as mais altas acabam indo pro meio, era assim. E ele falou, não, você tem uma manchete legal, você tem característica de ponteira. Aí, o que aconteceu? Nesse ano eu fui o último corte, porque as outras meninas já tinham mais tempo como ponteira, tinham mais, né, coordenação. Ele falou, você vai voltar. Eu vou falar com o Rexona, o time do Bernardo, e você vai treinar com eles vão te treinar, você vai virar ponteira. Olha isso. Nossa, cara. Então o time, a escolinha, eu saí de lá. Eu fui uma das primeiras atletas a sair do projeto a chegar na equipe adulta. Quando eu cheguei na equipe adulta, com 15 anos, era Fofão, Elisângela, Sassá. Nossa Senhora. Aí eu... Cara, o que eu tô fazendo susto, aqui? Né? Que ano foi isso? Você lembra? 2005. Nossa Era a temporada Senhora. 2004 para 2005 para 2006. Acho que era 2005 para 2006. Então, eles começaram a me treinar separado. Eu treinava com o time, mas assim, eu ficava tão nervosa. Meu Deus Eu ia do céu, nervosa pro treino. Eu ficava pensando, cara, eu vou treinar com a Fofão. A Fofão vai levantar pra mim hoje. 15 anos. E aí, se eu não virar a bola, a Fofão vai me olhar feia, não sei o quê. E assim, era o Bernardo, só que naquele ano, exclusivamente, o Bernardo ele focou muito na seleção. Então, quem assumiu a equipe foi o Hélio Griner, que era o assistente dele, né, em clube.
E o Hélio era muito bravo. Eu lembro que o Hélio, ele não tinha muita paciência com as mais novas, assim. Ele era bravo, ele cobrava, direto saia chorando do treino. Mas era um bravo que hoje você olha que era um bravo bom naquele momento? Ou era um bravo que, tipo... Era escroto. Era escroto? Ele falava, Ixi. Su, eu era escroto. Ele Porque fala encontrei hoje. Hoje ele anos fala. depois eu joguei de novo no Rio. E ele tava lá, ele falava, Su, depois que eu tive filho, eu mudei muito, eu melhorei. A paternidade muda o ser humano, viu? Não vou te enganar, não. Aí ele era bravão mesmo, assim, pegava pesado. Talvez, assim, a gente olhando hoje em dia, a gente achasse pesado. Mas naquela época, Naquela né? época... A gente, né, escutava cada coisa que hoje em dia todo mundo acha um absurdo, mas... Eu já vi treinador dar tapa na cara de atleta. Exatamente, empurrão, puxão de cabelo. Ele nunca fez isso, mas ele era bruto nas palavras, assim. Então, pra mim, que era nova e era muito, né, na minha... Eu assustei, né, bastante, mas foi bom, porque eu tive que melhorar na marra. Sim. Então foi um ano de muito aprendizado, né? Fui inscrita pela Superliga, mas acabei não jogando. E no outro ano, o time foi pro Rio. O projeto foi pro inteiro Rio. mudou. Ficou o projeto da base, lá em Curitiba. Mas a equipe adulta... Mas a equipe adulta não tinha mais em Curitiba. Daí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E daí ninguém me chamava, tal. Daí eu liguei pro... Não lembro nem se eu liguei pro Risola, se foi o Risola que me ligou. Porque, desculpa te interromper, mas até ali não era um favor, mas era um acordo do Risola com o Bernardo de falar, ó, Sueli tá aqui pra treinar, pra não sei o quê. Mas não que você tivesse a ponto de estar pronta pra ir junto com o projeto adulto pro Rio. É isso, então, mais ou menos isso. Isso, não. Foi mais assim, olha, tem uma menina que tá na seleção de base, ela é boa e ela pode ser uma promessa. Então eles investiram né, um investimento, vamos dizer entendi. assim. Mas não foi tipo assim, vamos investir na Sul pra levar... Nossa, não, entendi. na verdade foi pedido do Risola pro clube, pro Paraná Clube na época, que eu era federada por eles. E o pessoal entrou em contato com o pessoal do Rexona na época, né, da equipe adulta. E aí ficou nisso, né? Foi muito, muito bom. Só que Risola, mais uma vez, me chamou para ir para a equipe de São Caetano, para jogar infanto, né, que eu era infanto na época. Ele falou, Su, vem para cá, a gente dá bolsa de estudos, não tem muita grana, tem R$300, só que assim, a gente vai, né, oferecer uma comidinha para vocês, aqui tem um refeitório, beleza. Só que assim, quando você pensa assim... Você imagina tudo certinho, né? E na época, eu lembro que o São Caetano, assim, era estruturadinho, mas não era tão, assim, era uma coisa meio... Na verdade, a prefeitura de São Caetano, nessa época, tinha muito dinheiro, que era uma prefeitura... Investia bastante. Eu não vou lembrar agora o nome da família, mas pode ser que seja Auríquio, não sei. Mas era uma gestão que investia muito no esporte. Tinha muito atleta olímpico e tal, mas os esportes, na estrutura, elas deixavam a desejar, assim. Na fala era muito interessante. E aí, o que eu pensei? Melhor 300 na mão do que nada voando. Então, eu falei assim, olha, então tá bom. Eu cheguei pra minha mãe, 2 dias antes de eu ir. Eu falei, mãe, eu tô indo embora. Aí ela, tá, você vai pra onde? Eu falei, tá aqui o telefone do técnico, é esse cara aqui. Minha mãe... Não sabia. Ela nem sabia direito quem que era da seleção, que não era, quem que era técnico. Ela não acompanhava muito, assim, sabe? Não tinha tempo para acompanhar. E aí eu peguei, entreguei aquele telefone e fui embora. E na minha casa não tinha telefone nessa época. Então, não tinha como eu me comunicar com a minha mãe. Então, o que eu fiz? Minha mãe falou com uma vizinha da rua, deixou o telefone dela para mim e falou, olha, de vez em quando... 10 horas eu sempre vou nessa vizinha. Você me liga depois das 10 horas da noite, porque é uma certeza que daí eu consigo atender. E aí a gente fazia nesse esquema, assim, tipo, eu ia pro Orelhão, lá em São Caetano, e aí às vezes eu ligava, minha mãe tava lá, às vezes não, mas eu sempre avisava, ó, tô bem, tá isso, tá aquilo, e eu tinha que ser rápido, que era ficha, né? E eu não tinha muito dinheiro. 15 anos. Eu tinha 16. Minha filha tem 15 anos. Eu nunca deixaria minha filha fazer um negócio desse. Então, mas eu falo, naquela época era não tinha esse acesso, né? Não tinha celular, não tinha isso. E eu nunca tinha tido celular também, então eu não conseguia falar direito com as pessoas, né? Não era uma comunicação tão fácil não, que nem é hoje, imagina. Não tinha isso. E aí, resumo da coisa é que, às vezes eu ligava, ela tava lá, não tava, eu avisava a vizinha, ó, avisa minha mãe que tá tudo bem, tá tudo certo. Só que quando eu cheguei lá, na República,
tinham, acho que 7 meninas, num apartamento de 3 quartos. Eu nem conhecia a pessoa que eu ia dividir, né? O quarto e tal. Imagino que eram 7 banheiros. Um banheiro e assim, as meninas eram todas mais velhas. Então eu não... E elas já estavam lá há um tempo. Então eu que tava chegando de, tipo... Um patinho feio do negócio. Então foi difícil, porque além de eu não ter essa facilidade de chegar e me comunicar, era uma experiência totalmente nova. E chucra, eu era chucrona, assim, imagina, né? Vindo de uma família muito simples, que não tinha Dessas essa... meninas aí, tem alguém que hoje que virou, que joga, Não. que... Não, nenhuma virou? Virou. Na verdade, na época, a Natachinha, que é uma central, não sei onde ela tá jogando hoje. Eu não tenho certeza, mas sim, virou profissional. Mas não te maltratou não, né? Senão a gente vai atrás da Natachinha. A Natachinha não, mas assim, não eram meninas fáceis de lidar, assim. Algumas tinham personalidade, algumas eram mais velhas. E eu também não era muito fácil também, né? A gente fala dos outros, mas eu ficava muito na minha, meio de cara fechada, né? Envergonhada. E aí, era assim, ó. Eles davam uma cesta básica com a comida e dividiam em 7. E essa cesta básica tinha que durar o ano inteiro. Nossa. E aí, o que aconteceu? Eu peguei uma sacolinha que provavelmente não ia durar uma semana aquilo, né? E era isso. Aí eu pegava minha sacolinha, isso era para café da manhã. Eles dividiam, tal, cortavam o queijo, pedaço do queijo, tal. Eu botei a sacolinha com o meu nome. Quando eu cheguei à tarde, a sacola não tava lá. Nossa, cara. Esses perrengues. Não, vale aqui, a galera que vê esporte e tal. E aí eu sempre gosto, sempre que rola um papo desse aqui, eu gosto de lembrar sempre do ano olímpico. O cara vai, o cara, nossa, ganhou medalha de bronze, que zoado, não sei o quê. Cara, é muito rolo que ninguém imagina que acontece na vida de um atleta, enfim. E aí, o que aconteceu? E aí, aqueles R$300, aí a gente almoçava num refeitório da prefeitura, eles davam, a gente comia e podia pegar marmita pra noite. E aí, o que aconteceu? Comecei a ter muito conflito lá no apartamento. E eu falei, cara, não vai dar. Eu vou voltar pra onde? Eu não posso voltar pra minha casa. E aí, eu pensei, o que eu vou fazer? E aí, acabou que eu tinha um namoradinho na época, que a gente tinha terminado quando eu fui pra São Paulo. No desespero, ele pegou e, né, numas conversas que a gente tinha no orelhão, ele falava, não, se você quiser eu te ajudo, eu vou pra aí, não sei o quê. Ele imagino, no alto dos seus 30 anos de idade, né? Não, pior que ele era mais velho, ele tinha mais experiência, tinha 20 e poucos anos, assim. Só que eu falei, cara, eu não tenho o que fazer, e daí nisso, a gente pegou, ele vendeu o carro dele, alugou um apartamento, e eu com 16 anos. Nossa Senhora. A gente foi, alugou um apartamento lá. Mas ele era seu ex e se tornou atual. A gente tinha um namoradinho que a gente tinha terminado quando eu fui pra lá. E aí a gente voltou e ele foi pra lá. Cara, gostava de você, hein? Gostava. Nossa. Gostava, e aí, assim, foi perrengue, porque o que eu pensei? Os R$300 que eu tenho não dava, não, assim, eu até pegava a marmita lá, mas assim, não dava pra comer todo dia aquela comida. E aí aqueles R$300 não dava pra comer todo dia, ou fazer um lanchinho, ou levar as coisas. Aí eu falei, não, bem interesseira, né? Eu falei, vem pra cá, a gente aluga apartamento. E assim, cara, ele me ajudou muito no começo, assim, sabe? E, enfim, a gente ficou 7 anos juntos. Nessa temporada eu fiquei 3 anos, 2 temporadas. Eu fiquei 2 temporadas no São Caetano. Fui reconvocada pra seleção. Fiquei nos últimos 2 anos de juvenil, né? A gente foi campeã mundial e campeã sul-americana. Era o Rizola. Já era o Lisomar. Já era o Lisomar. O Rizola foi no infanto, né? Infanto juvenil, e o Lisomar foi no juvenil. Quem que tava com você na seleção? A Denise tava, né? A D, Thaísa, Fernando Garay, Regis. Puta time. Era um timaço. Puta time. Nossa, eu falo que era uma fábrica de atletas, que pra decidir quem eram as 12, naquela época eram 12, né? Era muito difícil. Às vezes ficava algumas meninas até o último dia. E eles não sabiam quem cortar. Porque era muita menina boa. Puta time. Muita menina boa. E aí, depois disso, assim, foi melhorando, né? Fora os perrengues, assim, tal. Foi melhorando muito. Aí, depois eu fui pra Osasco. Osasco, o Luiz, né, já me conhecia da seleção. Me chamou. Foi legal, assim, pra ganhar muita experiência. Porque daí era menina craque, né? Daí foi quando eu joguei com a Paula, com a Sassá, com a Nath, né? Era um prodígio ainda. Que ano foi isso aí?
Foi 2007. Eu acho que eu lembro de você dessa época lá. Mas você era bem jovem, né? Eu também era nova, jovem naquela época. muito Mas, nova. mas é porque, né, eu pelo menos convivo com a Paula desde 2004. Nessa época aí de Osasco, uma época que ela tava voando, né? Ali Voando. pré-Olimpíada de Pequim. Eu peguei a Paula quando ela ganhou MVP. Meu segundo ano foi quando ela voltou MVP da Olimpíada. Eu acho que eu lembro de você de coisa lá na casa dela no Parque Continental, lá, aquelas, eu ia em aquelas todas. bagunças lá. Aquelas bagunças também estavam em tudo, cara. Foi quando me apresentou as festas, foi a Paula que me apresentou. Eu não era muito de sair, mas as festas na casa dela eram muito boas, até mesmo pra juntar. A Paula sempre foi muito agregadora, muito brincalhona. Juntou com meu cunhado, que quase não gosta também da bagunça, de agregar também de todo mundo. Ela sempre foi muito carinhosa comigo, assim, e você acha que às vezes assim, você pega uma menina experiente, que tá no auge dela, e ela não tem, assim, né? Você acha que é muito distante. Cara, ela me tratava como se eu fosse da idade dela, como se eu não fosse inexperiente. Não, ela é demais. Muito legal. A Paula é me zoava muito. Agregadora. Ela me zoava porque eu era muito quieta. E aí ela ficava o tempo todo fazendo piada pra me fazer rir. Pra você aí falar. eu ficava assim o tempo todo morrendo de vergonha. E ela, outro dia, eu até falei com ela, muitos anos atrás, isso também. Ela, nossa, tá saidinha agora. Eu falei, você viu, faladora. menina? Você viu? Então, Osasco foi, acho que, talvez o ponto de falar, ó, cheguei num grande clube e agora tô com asa e vou pra cima. Time grande, foi ali que eu vi... Eu falo assim, o status, né? O refino de tipo assim, o quanto eu tava distante das melhores, né? Que eu considerava as melhores na minha posição ali. E ao mesmo tempo eu me vi com oportunidade, assim, né? O Lisomar é um cara que tem um olho muito bom, assim, tanto para jovens atletas como para a equipe, né? Montar um grupo forte. Então me ensinou muito. E aí depois disso, eu pensei assim, cara, eu preciso ir para um time que eu consiga jogar, as pessoas precisam me ver, né? Porque em Osasco, assim, era difícil ali, né? Né? Você disputar ali com as mais velhas. Você tinha oportunidade, entrava, jogava era um puta time também ali. Não, ali muito, era muito foda. bom. Tanto que nós fizemos 2 finais e foi legal sentir aquela atmosfera de estar numa final, de 12 mil pessoas no ginásio, né? Eu lembro que eu sentia a vibração da galera gritando. Uma foi lá em Niterói, não foi? Teve uma em Niterói, no Caio Martins? Foi esse ano ou foi antes? Não é Niterói, não foi Niterói. Foi no Maracanãzinho. Foi no Maracanãzinho. Eu lembro que teve uma final do Superliga, Rexona contra Osasco, lá em Niterói, no Caio Martins. Não lembro o ano agora, não sei, talvez não tenha sido. Eu joguei foi no Maracanãzinho e a anterior a essa foi no Ibirapuera. Preciso lembrar. Pode ser. Preciso lembrar. Enfim, então ali eu pensei, vou para um time que preciso jogar. Aí fui para um time do Cativa Brusque, time lá do Sul, que estava participando com o Brasil Telecom, um ano de patrocínio, e virou Cativa Brusque. Era um time legal, bom, ainda com poucas meninas experientes, mas Tandara foi pra lá, que era o grande jogador de peso, ainda muito jovem, mas que, mas já todo mundo falava Tandara. Era um potencial tal, e aí foi um ano que eu joguei. Aí depois disso, o Rio me chamou, o Bernardo me chamou. E aí eu falei, meu Deus, tipo, meu sonho, eu tinha um sonho, uma sede, assim, de jogar com o Bernardo. Porque na primeira vez, com 15 anos, eu não tive a oportunidade de ter o contato com ele. Você tava no time do cara eu não tive contato com ele. Eu falei, cara, como que será que é jogar com ele? E aí foi um dos melhores anos da minha carreira. Foi uma temporada que eu falo que foi inesquecível. Porque na seleção, a Mari, loira... Sim. Ela machucou, virou o joelho. Rompeu lá o ligamento. E eu era coadjuvante ali. Era, né, fui pra ser reserva, tal. Aí eu me pego de titular. E aí eu falei, cara, eu tô de titular desse time. Comecei assim, devagar, né, mas fui tentando absorver o máximo de instrução do Bernardo ali. E ele pegava muito no meu pé. Mas olha que louco. O mesmo que ele pegava no meu pé, ele pegava na das mais velhas, assim.
E eu olhava aquilo e falava, quem sou eu pra reclamar de alguma coisa? Quem sou eu pra reclamar de cansaço de alguma coisa? Se ele faz do mesmo jeito com a que tem 40 anos. Com a Valesquinha, com a Jussiele, meninas super experientes. Então eu falava, meu, vamos, tamo junto. E isso fazia a gente fazer o quê? É. Se juntar e E se outra, unir. não é um qualquer que tá pegando seu pé, né? Eu Talvez falo pegando fosse... no pé, mas Sim, é sim, no mas... sentido de, assim, Claro. de uma cobrança positiva, assim, E assim, né? eu penso, sempre pensei isso na minha carreira inteira. O dia que o treinador não pegar no meu pé, é porque, meu, largou a mão, entendeu? Tipo, Não, enquanto não estiver enchendo o meu acredita mais, saco, é. porque, né, hoje, velho, é foda, o cara fica enchendo o saco, mas eu, ótimo, tá enchendo meu saco, mas você já fica, puta que pariu. Mas tá bom, o cara tá preocupado comigo, tá preocupado com o meu rendimento. Exato. E não era qualquer um, né? Era o Bernardinho que tava no seu pé. Exatamente. E você sabia que o cara tava falando, ia agregar, ia melhorar você tava tendo uma mega oportunidade e ele só tava ali pra realmente te ajudar. Exato. Então, eu agarrei com todas as forças a oportunidade. Eu falei, cara, eu sou titular do time do Bernardo. E eu me vi muito próxima de conquistar meu primeiro título da Superliga. E foi isso, a gente ganhou e com o ginásio lotado. Você lembra? Foi 2011, 2010, 2011, né? A temporada 2010, 2011. E foi incrível, assim. Vim com uma bagagem diferente depois. Fui jogar no Praia Clube na época que o Praia não era toda essa estrutura, não tinha todo esse investimento. As minhas escolhas sempre foram assim. Eu ia para um time que eu ia para um time grande, mas a minha próxima decisão eu sempre pensava, onde que eu vou conseguir me manter, onde que a minha característica encaixa melhor. Então eu sempre... Pausa. Mas mesmo com toda a dificuldade que você viu lá no começo, o dinheiro fazia bastante diferença nessa sua tomada de decisão? Ou você sempre colocava em primeiro lugar a sua decisão de ali vai ter alguém que vai me agregar, tipo o Bernardo? Por exemplo, no ano que eu fui pro Rio, eu ganhei muito pouquinho. Muito, eu nem pensei 2 vezes, eu nem pensei em salário, eu queria jogar com o Bernardo. Entendi. Então isso não foi minha prioridade de dinheiro. E no ano seguinte eu ganhei um pouco mais, mas não era um grande salário, porque na época, né, o Praia não investia tanto também. Mas eu pensava, cara, aqui eu vou jogar. Respondida a minha pergunta, aqui é isso eu vou aí. jogar. Eu tive muitas temporadas que eu não ganhei tão bem, mas foi muito calculado, assim. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Depois que eu saí do Praia, o SESI me contratou, que era um timaço, né, que tinha Fabi... Que era aqui na Vila Leopoldina Na ainda. Vila Leopoldina. Era Dani Lins, Fabi... A Bia, Sueli, Ju Costa. Era um elenco muito forte, muito experiente. E eu falei, agora... Aí melhorou o meu salário. Falei, cara, um salário bom e eu vou jogar num time competitivo. E aí fomos pra final da Superliga de novo. E olha o que aconteceu. Na verdade, foi no segundo ano. Eu rompi o supraespinhoso do ombro nessa temporada. E tive que operar. Depois do primeiro turno. E foi, cara, foi muito difícil, porque foi minha primeira cirurgia. E eu não sabia... Você não sabe como lidar. Não sei. E não, aí, não é você. Ninguém sabe. Exatamente. E aí eu pensei, cara, e agora? Como é que vai ser? E aí eu já não tinha um braço muito forte, né? Eu sempre fui uma jogadora de mais habilidade do que força. E eu falava, como é que vai ser? Como é que vai ser? Muita dor. Reabilitação de ombro é muito difícil. Qualquer reabilitação é difícil, mas, cara, pra quem ataca, é muito pesado. Então eu tentei voltar com 9 meses de recuperação. Tive um estiramento. Mas não foi um estiramento assim, né? Não foi assim. Foi... longitudinal. Exatamente. Então, não foi tão sério, mas tive que esperar mais 2 meses. Cacete, meu. E aí, com 11 meses, eu voltei, que foi mais ou menos dezembro, isso. E aí, eu era a 5ª ponteira. Lembrando que, normalmente, são escaladas 4 ponteiras pro time, né, completo. E aí, eu era a 5ª ponteira, fiquei assistindo da arquibancada ali, né, o time e tal, batendo palma pras meninas, arrasando. E aí, uma ponteira machucou. Se que eu me lembro, foi a Ju Costa que machucou. E aí, o que aconteceu? Ele me escalou entre as 14. E aí, ficava eu lá. Que nem um bonecão, né? Do poço, olhando e tal. E não jogava. E aí, uma semana depois, a Mari Casimiro machucou. Então, ficaram 3 ponteiras. Eu lembro que daí a gente foi jogar no Maranhão. E tinham 3 ponteiras. Então, quer dizer, 2 titulares e eu... Sim. Ali no banco. E aí eu lembro que a Pri não lembro quem não estava muito bem, ele tinha colocado o time inteiro
improvisado uma saída na ponta e eu ali E sozinha você? no banco. Ele já tinha colocado todo mundo e não tinha ninguém no banco. Todo mundo tava sentada. E eu Só você em pé. em pé. E aí, uma hora ele olhava, e eu com aquela dúvida, mas eu tava com vontade de jogar. Mesmo sem ter entrado nenhuma vez, eu falava, eu queria tanto jogar. Aí chegou uma hora assim que ele olhou, aí eu fiz assim, me coloca. Pediu. Eu falei, Talmo, me coloca. Aí ele, vem. Tipo, Meio, puta que pariu. puta, não tem mais quem ninguém. colocar, Não tem vai mais você. ninguém. Vem. Aquela cara. Aí foi meio dificinho, taquei uma mão de alface, umas bolas, braço meio lento, e eu Feliz cada da vida. bola eu pulava, eu parecia, sei lá, um canguru. E eu pulava, eu, vai, muito animada. E aí, o que aconteceu? No próximo jogo, foi em Brasília, a gente perdeu para o time de São Luís, pra você ter ideia. Time que... A gente perdeu muitos jogos, né, nessa temporada. Eu falo assim, a gente tava em 8º. Quase não classificando para playoff. Quase não classificando. Eu falo, se fosse o retorno, a gente não tinha classificado. E aí o próximo jogo era o último jogo do turno, que era contra a Brasília. Também que era um time que tava entre os últimos. A gente perdeu. Nossa Senhora. Eu lembro que eu entrei nesse jogo e aí já entrei um pouquinho melhor. O que aconteceu? A gente teve aquele recesso no final do ano. E aí quando a gente voltou, eu já voltei de titular. Mas por quê? Porque deu da cabeça dele? Não, porque eu acho que a Pri sentiu a panturrilha. Não lembro se era a panturrilha. Eu sei que a Pri não tava bem, ela tava machucada também. Eu falei, gente, deve ser eu fiz uma macumba muito pesada. Sem querer, querendo, eu fiz. Eu falei, tamo aqui, a gente tá... Eu, gente, não fiz uma macumba não, tá? Deus me livre. É brincadeira. Mas calhou das minhas... machucar uma atrás da outra. E não eram lesões rápidas, assim. Eu lembro que daí a Mari já tinha voltado, a Mari Casimira, mas estava, né, parada de algumas semanas ali. Então você teve ficou tempo. Eu e Daisy. E você teve tempo de jogar de jogo de quadra, né? Não foi muito, foram 2 jogos. Não, com essa galera que machucou e não voltou, Sim, aí eu falo você que o ficou... ritmo do jogo, às vezes, se você treinando, você não consegue. É completamente diferente, é outra coisa. Totalmente diferente. E aí, disso eu não saí mais. E aí eu comecei a melhorar. A gente não perdeu nenhuma... A gente perdeu uma partida no retorno, que era o time da seleção, que era o time de Osasco. Não sei se você vai lembrar dessa equipe que era Sheila, Fabiola, tinha uma italiana, Bosetti, Gabiru. Lembro. A Thaís, a Denísia. Era um time, assim, que a gente falava, era imbatível. O time, acho que foi até campeão mundial, não foi? Acho que foi esse Foi ano que ganhou o Mundial. Foi um ano depois, né? Eu acho que foi sim. Foi um ano depois, Mas mundial. Esse time era foda. E aí a gente só perdeu pra Osasco. A gente ganhou de todo mundo, porque a gente falou, a gente precisa acordar. E aí a gente pulou pra 4º ou 3º da tabela. De 9º foi pra 3º, 4º. E aí a gente chegou com muita confiança depois disso. Enfim, eu nunca mais saí. A gente classificou, jogou Sul-Americano, ganhou em cima de Osasco Sul-Americano, classificamos pro Mundial, que aconteceu depois da Superliga. Uhum. E eu ganhei melhor ponteiro no Mundial. Putz, de clubes. Tipo, saiu em meio ano, aí você saiu da arquibancada lá, trocando figurinha com a galera. Foi por uma conta de um monte de lesão, né? 5 Então, assim, meses. às vezes a questão da oportunidade aparece, você tem que estar preparado. Né? Apesar de estar voltando de lesão e tal, mas você tinha que estar preparado e esteve preparado e eu respondeu. falo assim, eu sempre falo que o gostoso de voltar de lesão é que você volta com uma vontade tão grande de jogar. Às vezes você olha, o cara tá de saco cheio de... Você tá com dor, você não tá nem aí. Tá nem aí. A pessoa tá xingando, você não tá nem aí. O técnico tá xingando, nem aí. Você só quer jogar, você só quer sentir aquela emoção de novo. Então eu falo assim, todas as vezes que eu voltei de uma lesão que me trouxe muitos sentimentos, às vezes difíceis de lidar, eu voltei numa gana, num gás de querer viver aquilo, porque eu não sabia se ia durar mais 1 ano, 2 anos. E como eu tive tanta dúvida se eu ia conseguir, quando você consegue, você fala, eu sou imbatível. É isso aí mesmo. Ninguém vai me segurar. É isso aí mesmo. Então é muito louco. Eu falo, então não desistam. Quando tiver difícil, pensa que assim, o momento que você conseguir superar tudo aquilo vai valer cada segundo que você passou dentro daquela fisioterapia, chorando em casa, passando dor, né? Aí você olha pra trás e fala, não, até que foi rápido, né? Tipo, a hora que você tá na quadra, que voltou, você fala, acho que foi rápido. Porque assim, no meu caso foram 7 retornos, né? Porque eu tive 7 cirurgias e tal, sem contar algumas lesões que acontecem no meio do caminho, muscular, enfim, não sei o quê.
Mas você olha pra trás e fala, enfrento de novo. Aí quando vem a próxima, você fala, cacete. O problema... Parece que é outro sentimento, tem né? Tem um lado ruim da primeira lesão, que você não sabe onde se coloca, o que eu faço, onde é que eu vou. Mas também tem um lado da segunda, da terceira, que você sabe. Né? Eu lembro muito claro que a minha última muito séria que eu tive foi o cruzado do joelho direito. E assim, eu sabia que eu tinha rompido quando aconteceu. E aí, quando aconteceu, a primeira coisa que vem à cabeça é falar, cara, o tempo que eu vou ter pra ficar fora. Tipo, e tudo, eu sei tudo, entendeu? Que vai acontecer. Não vai ser novidade pra mim. Então, assim, quando você machucou a primeira vez, você não sabe, mas aí vai tudo sendo novo, né? Cada conquista você vai... Quando você já é experiente nessa, Deus me livre e guarde, nesse quesito lesão, você sabe o caminho, você fala, putz, é duro, é difícil, é árduo. Exatamente. Ao mesmo tempo que você tem caminhos do processo e você não fica tão ansioso no sentido assim, o que vai ser? Você já sabe como é que vai ser. Parece que demora muito mais, parece que você fica mais cansado mais rápido né, daquela rotina. E como é que foi a sua segunda do ombro? Foi tão difícil quanto. Eu demorei mais tempo, porque eu falei, eu não estou com pressa, porque eu rompi o supraespinhoso de novo e o cabo longo do bíceps. Nossa senhora. Mexi, lesão de falando slap. Em bíceps, eu tenho uma lesãozinha de cabo curto. Meu que eu Deus, nunca... um buraco. É cabo curto aqui, na verdade, né? O meu foi o cabo longo. Então, aí você Mais vai o em cabo longo. cima, né? Então aqui ficou Eu fui uma mais em petequinha, cima. ficou um buraco. E aí, o que aconteceu? Foi tipo, ninguém queria me operar, Gil. Eu fui no especialista de ombro. Mas Ele falou... Quando eu mostrei minha ressonância, ele chegou e falou assim, Su, a gente não tá vendo as coisas direito, era uma névoa de tanto edema que tinha. Então ele falou assim, pode ser cicatriz antiga, vamos tentar recuperar sem cirurgia. Uma segunda cirurgia no seu ombro é diferente da primeira, né? Você é atacante, vamos tentar. Eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. Eu me conheço, eu não consigo virar na cama. Não vai recuperar com físio. Eu já tô há anos tentando melhorar as minhas dores. Essa dor é diferente. Se você não abrir o meu ombro e ver o que está acontecendo, eu vou ter que fazer com outra pessoa. Aí ele me indicou um especialista lá de Brasília. Um cara muito, muito bom. Eric é o nome dele. Não lembro o sobrenome. Conversei um dia, ele estava tendo uma palestra, uma reunião aqui em São Paulo. Eu marquei num restaurante com ele, batemos um papão, ficou mais de uma hora conversando. E ele falou, Su, eu tenho uma pessoa para te indicar. E se tem uma pessoa que vai te ajudar a voltar para as quadras, é esse cara, que é o Dr. Beno. Cara, se um dia você, qualquer pessoa precisar de uma pessoa especialista em ombro, eu vou te indicar o Beno. Né, o Dr. Beno, ele foi um dos caras que comandou a equipe médica na Olimpíada aqui no Rio, no Brasil. Ele que comandou. Eu não conhecia o Dr. Beno, né? E aí ele falou assim, a mesma coisa. Ele, Su, você já tentou com físio, aquela coisa, não opera a segunda vez, então. né? Eu falei, Dr. Beno, deixa eu falar uma coisa. Se você, eu quero que você me opere. Se eu não voltar pra quadra, não tem problema. Eu assumo o risco. Mas eu preciso que você me costure, coloque tudo no lugar. Nossa. E pra eu conseguir prender meu cabelo, pra eu conseguir pelo menos, assim, tentar voltar, Quando sabe? atrapalha a lesão, atrapalha a vida. É a vida. Né? Não, e pra dormir, eu não conseguia dormir. Dor noturna, a pior coisa do mundo. E queimação, eu não conseguia. Agora que eu voltei a dormir em cima do ombro direito, mas eu já tava 12 anos sem dormir em cima do ombro direito. Nossa. Que eu não conseguia nem ficar assim, ó. Não conseguia nem ficar de ladinho. Você sabe que o meu problema nunca foi do em cima, e sempre ele por cima, porque eu acho que a musculatura relaxa. E aí, tipo, aí que dói mesmo. Ele por cima, sabe? Mas não por cima dele. Aí tem o apoiozinho, travesseiro. Dar um espaço, exatamente. Que às vezes é aqui, ó. É cheio de guerigueri, cara. Quem tem eu dor de durmo ombro... com 5 travesseiros. Eu durmo... Eles me abraçam, não sou eu que abraço eles. Então, assim, ele me operou. E assim, no exame não mostrou o cabo longo, porque tinha muito edema e não dava pra ver se estava rompido. E quando ele abriu, estava rompido. E aí ele mexeu lesão de slap, acrômio, aí né? Lixou tudo. Ele falou, vou dar uma mexidinha em tudo pra trazer um alívio. E coloquei mais 4 âncoras pra tirar uma frouxidão que eu tinha também. Né? Meu ombro ia um pouco além. Nunca, né, saiu do lugar, mas eu tinha uma frouxidão. E eu pensei, cara, eu tô operando bem... Eu operei antes de acabar uma temporada aqui no Brasil. Que eu voltei antes do Japão. Mentira. Foi junho. Você tava sem equipe? Não fechei com ninguém. Quando eu voltei do Japão, eu assumi tudo. Nem falamos do Japão, meu. Depois a gente vai falar. Depois a gente fala. Daí eu assumi tudo. Eu procurei o médico, eu assumi a cirurgia, eu banquei tudo.
né? Porque eu não ia fazer isso com o pessoal do Japão, porque eu sabia que já não estava tão legal o meu ombro. E eu queria operar com alguém do Brasil. E eu falei, não, deixa que por minha conta, eu vou me virar aqui. E aí eu operei. Foi 1 ano, eu pensei assim, 1 ano de cirurgia para eu voltar com calma, sem desespero. Vou esperar a temporada inteira. Aí em junho do ano que vem, eu operei em junho. No junho do ano que vem, eu começo a pensar que é quando tá rolando as contratações. O que aconteceu em março? Pandemia. Nossa Senhora. Pandemia. Eu fui arrumar um time em agosto. Até que ainda rolou, né? Sim. Naquele ano. Então, assim, foi 1 ano e pouquinho. Que, na verdade, vamos combinar, por um lado é muito ruim, né? Porque você estava já na ânsia de voltar e tudo, mas por outro lado, você teve um pouco mais de tempo. Isso foi bom. Por mais que em casa, tá, todo aquele bafafá, mas você teve mais tempo de cicatrização. Eu acho que também eu consegui voltar tranquila porque eu esperei esse tempo. Se eu tivesse tentado voltar antes e acelerado um pouquinho, ombro é não difícil, não dá pra saber, mas difícil. assim, eu acho que não seria do mesmo jeito que foi. Foi gostoso voltar, foi com menos dor. E sabe o que aconteceu? Eu não tinha... Ninguém do Brasil me fez proposta e eu me ofereci em todos os clubes e todo mundo já estava, né, fechado, não tinha muito dinheiro também, mas eu nem queria dinheiro. Eu falei, gente... Preciso me recolocar. Se quiser pagar um apartamento e minha comida já tá bom. Eu tava nesse nível, porque eu sabia que valeria a pena. Eu não tava preocupado com dinheiro. E aí, o que eu fiz? Ninguém queria me colocar e me encaixar no time. Aí tá bom. O que eu posso fazer? Daí eu pensei nos 4 times com mais estrutura de médica. Eu pensei muito na fisioterapia e nos médicos. Minas, mas o Minas é muito estruturado, talvez eu não tenha oportunidade às vezes de me encaixar, treinar ali, né? O time é muito forte. Aí pensei, daí veio Praia, Osasco, né, que estava mais estruturado, mas também as ponteiras estavam lá muito fortes. Eu pensei, né, como que eu poderia me encaixar em algum desses times? E aí eu lembro que Bauru é um time que de ponteiras ali, falta uma ponteira. Não tinha uma 4ª ponteira. E aí eu falei, cara, aí a minha intenção na verdade era voltar, já que eu não tinha proposta de ninguém, nem de Bauru. Aí eu liguei pro pessoal de Bauru e falei, gente, posso treinar com vocês? Aí eles falaram, vem Su, vem, né, você se vira, a gente tem um menino que tá saindo de um apartamento lá, tem mais uns meses lá de contrato, você fica lá, a gente treina e depois você vai para outro time, né, você arruma um time e tal, que aqui já tá fechadinho. Daí eu falei, não, tranquilo, fui empolgadaça, mas com jeito, aquele né? negócio, vai que se demole. Assim, tinha na minha mente, eu já tinha mentalizado que eu sonhei um dia que eu tava jogando no SESI. Eu tava com a camisa do SESI de novo. E essas paradas dão certo, né? Eu sonhei que eu tava jogando com o SESI, era muito parecido com o SESI da Leopoldina. Eu usava, era um uniforme vermelho e eu escrevi isso. Eu vou jogar no SESI e eu vou ganhar tanto. Eu sempre tenho essas coisas assim de escrever pra mentalizar, pra eu não esquecer, né? E aí eu queria ganhar tanto e voltar a jogar, e no segundo ano tanto. E aí o que aconteceu? Eu peguei e voltei e tal, e agradeci demais, assim, o Reinaldo, assim. Eu falei, cara, Reinaldo, obrigada pela oportunidade, era isso que eu queria. Eu queria um espaço para eu conseguir treinar e uma pessoa para conseguir continuar o meu tratamento aqui. E aí, o que aconteceu? Depois de 2 meses, mais ou menos, eles iam ter um amistoso contra o Itambé, um jogo, assim, televisionado. Nem sei por que teve esse amistoso, mas eles queriam transmitir para divulgar o time e tal, e elas no gás e a gente voltando, fazendo areia ainda. E eles aceitaram esse amistoso, só que assim, eu lembro que a Mari não estava tão bem, que ela estava com o joelho inchado. Aí eles chegaram e falaram, Su, a gente precisa que você jogue o amistoso. Eu falei, tá, mas eu tô, Calma aí. Daí eu falei, gente, eu tô voluntária, assinei o papel lá de voluntária, eu não recebo nada, vocês vão ter que me pagar pra jogar. E eu queria cobrar o amistoso, né? E aí chegou e ele me fez uma proposta assim, ó, Su, se eu te der uma ajuda de custo, que eu sei que não é muito, você fica essa temporada com a gente pra gente ver como é que você vai, se o seu ombro, né, for legal, você conseguir jogar... É que um contrato de risco. Não tinha cláusula de quebra, mas era uma ajuda de custo até o final da temporada. Eu ia ficar até o final da temporada. Entendi. Né? E aí fizemos isso, só dava pra pagar minha comida. O que ele me ofereceu, meus suplementos, eu falei, tá joia, tá bom. Eu pelo menos não vou tirar do meu bolso, né, pra ficar aqui.
Imagina eu com 34 anos fazendo isso. Mas eu falei, eu acreditava muito. Então, a minha meta que eu escrevi não aconteceu financeira. Mas eu acreditava que ela ia acontecer. E aí eu peguei, eu vou ter que atrasar uns meses. Eu pensava assim. E aí eu falei, eu vou jogar esse ano. E ano que vem eu vou... O que eu pensei de meta para essa temporada e essa, eu vou juntar as duas metas. Vai ser tudo em uma Vai ser só, em uma tá só. talagada. Vou arregaçar de jogar. E aí eu joguei titular. Tá Joguei que de titular, consegui atacar de novo, que era uma grande, assim, dúvida ainda se eu ia voltar com a mesma força, se eu ia conseguir rodar o braço. Eu perdi alguns movimentos de ângulos, assim, eu perdi. E aí eu me adaptei. Adapta, meu. Adapta, Isso aí é eu comecei a impressionante. atacar um pouco, né, eu atacava com o braço um pouco mais encurtado, mas eu tentava alongar, mesmo com o braço encurtado, bater mais pra cima, né, eu tinha uma paralela muito angulada, comecei a bater mais embaixo de rosca na bola, você vai Adapta, meu. Isso se aí, encaixando. se tem um negócio do corpo humano que é um absurdo, né, do atleta, ele tá doendo aqui, beleza. Sabe uma coisa que eu mudei, que eu percebi que como eu não podia muito com o braço, não tinha tanta essa potência, essa força, eu comecei a tentar diminuir a velocidade da minha bola, pra eu tentar pegar o bloqueio mais quebrado, que daí eu não ia ter que Entendi. dar porrada, tentar passar por bloqueio alto. E acontecia muitas vezes isso, a bola começou a ficar mais rápida, eu pegava sempre o bloqueio chegando. Entendi. Aí ia brincando, né? E aí que aconteceu? A minha meta financeira, ela aconteceu. Porra, que massa, meu. Eles tinham me feito uma proposta pra renovar, ridícula. Vou Sempre, falar, já foi ridícula. sempre. Eu falei, não, eu quero ganhar tanto. Se você não me pagar, contraproposta. A gente falou umas 10 vezes de contraproposta. Daí eu dei um ultimato. Tinha uma proposta de fora, né, de um time de Roma. Aí eu já tava fazendo aula de italiano, bem. Já tava ali. E eu falei, eu quero ganhar isso. Aí aconteceu que eles não conseguiram fechar com a estrangeira, eu acho. Né? Não deu certo com a estrangeira que eles queriam, então eu acho que Aí a força do papel que você tinha escrito lá foi toda pra estrangeira não vir. Não foi. Foi pro dinheiro pro dinheiro vir pra você, então. Acabou que, pô, que legal. E daí aconteceu que eu acho que abriu mais uma graninha ali, e aí eles me ofereceram o tanto que eu queria. Pô, que legal, meu. Isso aí, assim, sua carreira, você contando a sua carreira toda, às vezes as coisas estão meio tortas, assim, mas no final elas, né, elas acabam acontecendo de uma maneira... Diogo, uma coisa que eu aprendi na minha vida, nem sempre as coisas são no tempo que a gente quer. E eu falo que as redes sociais, elas estão cada vez mais nos colocando num lugar muito imediatista. E, é pra ontem, sabe? E não dá pra você entrar nessa onda, porque a gente sabe que quando a gente não tinha esse acesso a tanta informação, a nossa mente, ela tinha uma fluidez melhor, uma calma a mais. A vida, às vezes as pessoas estão confundindo a vida real, estão vivendo a vida real no X2, né? Que é a história do WhatsApp. Os caras botaram um negócio pra acelerar a voz do outro, pra você ser mais rápido com tudo, pá. Só que a vida real, ela tem o seu tempo, né? Ela não mudou, ela segue do mesmo jeito que era desde que o mundo é mundo, a velocidade da vida é a mesma, dos problemas é o mesmo, das resoluções dos problemas é o mesmo. Então, assim, a gente tem uma tendência, e eu acho que a nossa geração, assim, sofre um pouco mais com isso, porque a gente viveu isso. E hoje é tudo pra ontem, é tudo rápido. Então, machucou, não, amanhã eu tenho que estar aqui. Cara, é o mesmo período de recuperação ainda. Pode ser que daqui a 40 anos, venha a tecnologia e tudo, as coisas mudem. O período de recuperação é esse. As coisas têm o seu tempo, tem a sua calma. Eu lembro que era muito no off, assim, muito naquele trabalhinho de formiguinha da paciência, não precisava mostrar pra ninguém, não tinha que dar satisfação pra ninguém, né? Onde que 1 ano e meio de tratamento, você, né? Eu falo assim, eu fiquei bem off na época, na minha segunda cirurgia. Eu mostrava muito mais outras coisas do que o que eu tava fazendo para recuperar o meu ombro. Porque eu penso assim, aquilo era uma coisa que não era para expor. Porque se eu expor, as pessoas iam esperar algo. E aí, tá melhor? E aí, como que tá? Sabe? Então eu acabei focando muito mais nas minhas coisas do dia a dia, curiosidades diferentes, para manter a minha rede social ali. Já que você levantou a bola de rede social, você é uma pessoa extremamente influente, né? Tá direto na rede social. Acho que hoje um pouco menos, talvez. Eu tenho percebido isso, mais off. É proposital isso? É proposital. O que te fez ter essa mudança de saber? Hoje, assim, ó, vamos lá. Rede social, para atleta, é uma ferramenta importante, eu diria que quase fundamental,
por N motivos. Uhum. Você mostrar o seu trabalho, ser visto, você ter um contrato de patrocínio, você... Enfim, tem um monte de coisa que é importante. É você... Não é dar um parecer aos seus fãs, mas você tá ali, tem gente que te acompanha, que gosta do seu trabalho, tudo. Mas tem uma linha muito tênue, né? Principalmente vocês. Tem alguns esportes que têm um alcance muito grande, que é o caso do vôlei, que é o seu caso, né? Você tem um perfil com mais de 100 mil pessoas seguindo. TikTok nem sei quanto, mas no Instagram são mais de 100 mil pessoas. Você identificou que realmente isso talvez não fosse um negócio tão assim necessário para a Sueli atleta e para a Sueli pessoa? É extremamente necessário. O mundo é digital, né, hoje em dia. E é difícil você ficar fora, vamos dizer assim. Só que eu penso que para mostrar algo, eu tenho que ter algo para mostrar. Né, nos últimos meses, minha cirurgia foi muito difícil, assim, sabe? Eu com 35 anos encarar uma cirurgia nova. E eu pensei, eu não estava assim feliz. E para mim, rede social, por exemplo, eu não consigo chegar na rede, eu tô triste aqui e tal. Muitas vezes a gente não tá um dos mais animados, mas a gente tem algo a agregar e a fazer, um compromisso, e você se predispõe. Mas eu respeito muito esses momentos. Então eu falei assim, agora eu não fechei tantas parcerias, não estou tendo tanto o retorno financeiro nesse momento. O meu foco é me preparar para a pré-temporada. Eu estou passando por uma cirurgia muito delicada que eu estou tentando entender, né? Muitos sentimentos passando por mim, né? Por mais que eu tenha experiência, é uma coisa nova, eu nunca tinha machucado o joelho. E aí eu pensei assim, tá, é necessário eu estar ali forçando algo e fingindo que eu tô feliz, sendo que eu não tô? Não. E eu sempre fiz essas pausas, Diogo. Eu tô há 7, 8 anos cuidando das minhas redes sozinha. E eu foco muito mais no Instagram. TikTok até comecei na pandemia, mas não foi uma coisa que eu investi muito ali. Eu sou uma pessoa que se eu tô feliz, você vai ver, quem tá ali e eu estiver mostrando ali na rede social que eu tô feliz, é porque eu realmente tô. Eu não tô fingindo. Não tem a Sueli fake do negócio. Não tô, né? Eu não vou estar fingindo, assim. Eu posso até estar triste, mas eu vou estar demonstrando, gente, hoje não foi um grande jogo, né? Tô muito chateada que a gente não conseguiu vencer, tal, mas, né, continuo torcendo, mas eu vou estar demonstrando o meu sentimento, né? Eu acho que a sua... Então, assim... Te acompanhando, eu acho que você realmente é bem assim, bem você mesmo. Então, assim, agora, no momento, assim, eu não me preocupo tanto em engajamento, né? Eu acho que todo mundo tá passando por uma fase de menos engajamento, porque tá reformulando muito o Instagram, a gente tem que entender essas métricas, mas eu não vivo de like e curtidas. Se não faz sentido, se eu for agregar algo, se eu conseguir atingir uma pessoa, para mim tá ótimo. Né? E as pessoas, elas estão te colocando valor de acordo com curtida, engajamento e tudo mais. Então, assim, eu penso assim, eu uso um produto legal, eu tenho que fazer uma propaganda. Obviamente que, né, eu não sou vendedora, para começar. Mas eu quero mostrar um produto que faz sentido para minha vida. Eu tomo e é real, isso é bom. Então, eu vou lá mostrar. Então, por mais que eu não consiga vender 1000 águas dessa, eu tô ali mostrando o produto que eu acredito. Que você gosta. Se as pessoas vão comprar ou não, beleza. Mas eu acredito assim, a pessoa tá usando... Eu tenho uma imagem assim, atleta, saudável, né? Eu pego coisas que fazem sentido para mim e que me agregam e que eu uso no meu dia a dia. Né? Eu nunca me vendi por produtos que não fizessem sentido. Eu não vou fazer uma propaganda de cerveja, por exemplo. Sim. Eu tomo minha cervejinha de vez em quando, mas não tem nem fit com você. Não tem nada a ver. Com... Né? A gente vende uma incentivo ao esporte, saúde, não tem nexo. Então não é uma grana que eu aceitaria, por exemplo. Você né? falou de negócio de like, outro dia não, tem um tempo que a Vanessa Brandão, que é uma da... Eu esqueci o cargo dela, mas ela é uma das heads de marketing da Heineken. E ela falando das pessoas, a gente perdeu tanto a noção das coisas que, por exemplo, tem um post com 1000 curtidas. Você fala, nossa, só deu 1000 curtidas. Coloca numa sala 1000 pessoas que curtiram alguma coisa, que estão ali te vendo, que estão... Cara, o número... Assim, a gente realmente banalizou número, banalizou o que é realmente quem está por trás da tela, o que está acontecendo realmente. E eu acho que isso de talvez você ficar meio off nesses momentos tristes e tal... Pô, eu acho super, assim, original, porque a pessoa, às vezes, ela se sente na obrigação de falar, tô triste. Ai, gente, hoje estou aqui. Cara, não é uma vibe, você vai agregar o quê a quem? Entendeu? Eu não acho interessante, porque esse tipo de sentimento, eu acho que a gente precisa entender
internamente. A gente aprende muito. Eu conheço muitas pessoas que me ajudaram muitas vezes, dando dica ali no Instagram ou me aconselhando em algumas questões. Só que eu acho que tem coisas que você precisa fazer no off. É Porque é claro. tanta informação, as pessoas querem comparar a dor delas com a sua dor. É. E, cara, é o meu processo, O que eu né? tive de pessoa, sempre quando eu na minha última lesão do cruzado, eu fiz um vídeo dos 8 meses de reabilitação. É um vídeo que no YouTube meu, tem quase 100 mil visualizações e tal. Porque as pessoas, a quantidade de comentário que tem, nossa, mas o que eu faço nesse processo? Eu falei, cara, você precisa viver o seu processo. Eu só tô mostrando como foi o meu. Então, assim, não tem fórmula mágica. Cada Não é pessoa é dica, pessoa, não é dica, é não a é. sua vida ali, é Cara. você mostrando um momento de superação de Hum, tudo que você vive. Eu acho que eu vi esse vídeo. Eu mas vi. por outro lado, Sueli, você é uma pessoa que levanta algumas questões em rede social que são extremamente importantes. Eu acho que talvez aqui você de grande impacto que você levantou foi a questão de assédio, que Uhum. inclusive você sofreu e imagino que não só você, como todas as mulheres do Brasil sofrem diariamente. Você é uma pessoa extremamente bonita, né, chama atenção, você é alta, né, tem todos os atributos para realmente chamar atenção, mas a gente estava conversando até inclusive em off aqui sobre como esses assédios são realmente assim absurdos, né? Eu como É. pai de 2 meninas, tenho minha esposa e tudo, é um negócio que realmente. Só de eu estar levantando a bola aqui pra você, minha mão tá suando, algumas coisas que. Conta pra gente como é que foi esse caso, como você levantou isso nas redes sociais, o retorno que você teve disso. Uhum. Então, temporada passada, não foi nem ano passado, foi esse ano no final da temporada. Eu tava subindo o elevador do meu prédio, né? E um cara tirou foto das minhas partes íntimas. E na hora eu até percebi. Só que olha que louco, eu não tive reação. Eu vi ele clicando, eu vi o barulho da câmera dele. E será que foi? Não, não é possível. Sabe quando você não acredita? Né? Ele tava 1,5 metro de distância de mim. Deu no elevador, né? E aí eu pedi pra, né, as imagens da câmera. E o cara que conseguiu pra mim, ele falou, Su, ele realmente tirou. Só que olha que louco, ele se encaixou de uma forma no elevador que ele conseguiu não pegar o reflexo do celular. Foi contra a câmera. E ele se encaixou de um jeito que ele calculou cada movimento e não deu reflexo no espelho também. E ele falou, mas dá pra ver o reflexo da sua calça, não dá pra ver nitidamente a foto, mas o reflexo, então assim, vou te dar, você vai fazer um BO interno, tive que fazer um BO interno, eles expulsaram o cara do prédio, Ah, é? ele Que foi bom. expulso, porque daí, né, não sei, eu não falei nada, né, pro pessoal do prédio nem no grupo, mas eu acho que vazou, né, a história, e ele acabou saindo de lá. E quando eu fiz o BO no mesmo dia. Eu fiquei tão nervosa também, Diogo, tão nervosa, que eu falei assim, a gente vê esses casos, a gente acha um absurdo, mas quando acontece com a gente, é um lugar que eu não sei explicar, é tão humilhante e é tão constrangedor, eu me senti reprimida, eu me senti num lugar de impotência. E você não tem reação. Eu sempre falo, eu vou reagir, eu vou pra cima, eu vou xingar, eu vou não sei o quê. E quando a coisa realmente acontece, você não acredita. E foi essa, eu paralisei. E daí, quando eu vi que realmente tinha acontecido, eu falei, eu vou tentar fazer o que eu posso fazer. Fui na delegacia, fiz o BO. E quando eu cheguei lá, o delegado me falou que não era prova suficiente para intimar ele. Porque eles tinham que ter ou a foto ou a foto nítida no vídeo. E não tava nítida. Eu falei, gente, tem um Tá que reflexo, tem o pariu. clique, tem ele mirando, né, nas minhas partes íntimas e, tipo, sabe, não é aceitável. E aí, beleza, passou. Eu fiz um post, né? A gente chama isso de importunação sexual, né? O assédio, a gente acha que tudo é assédio, né? Mas é importunação. Então, um cara mexer com você na rua é importunação, né? Uma pessoa, né, te tocar é assédio. Então, assim, a gente tem que tentar se informar o máximo possível, entender das leis, né, daqui do nosso país, pra gente tentar se defender. Porque as mulheres, sabem o que tá acontecendo? As mulheres, elas estão começando a revidar. E, às vezes, até xingar, tratar na mesma moeda. E, óbvio que não é o melhor caminho, mas, assim, a gente tá tentando reagir É. e se proteger. Por quê? Eu falo, hoje tá mais calmo aqui dentro, essa situação que eu passei. Mas toda vez que eu passo, parece que é uma soma de coisas. E tipo, eu tô assim, por aqui. Tava em Mogi agora, uns dias eu tava sem carro. Então tava fazendo muita coisa a pé, né? Tava ali num flat que eu conseguia ir pra academia, pra físio, tudo andando.
E é no centro, então tem bastante movimento. E acabo indo de short porque eu tenho que tratar o joelho, enfim, calor, não vou ficar botando calça quente, né? Um calor de 30 graus, Olha o enfim, absurdo. Olha o né? absurdo que você... Porque eu penso nas roupas que eu tenho que usar pra não ter que ser importunada, né? E aí os caras mexem. Aí um cara mexeu comigo e aí eu voltei. E eu falei, moço, olha, não é legal o que o senhor fez. Falei assim, sabe por quê? Porque eu poderia ser uma filha sua. Você ia querer que um cara mexesse com a sua esposa dessa maneira? Chamasse ela de gostosa? Sabe? Fizesse som. Nossa, delícia. Não é legal. E eu tô te falando isso numa boa. Porque assim, não dá pra aceitar mais no tempo que a gente tá vivendo hoje, Diogo. Isso, no acesso à informação que os homens estão tendo. As mulheres não estão tendo que se reinventar e se colocar num lugar onde elas estão defendendo os direitos dela, né, de igualdade, de poder ser quem elas querem ser. Os homens precisam estudar um pouco mais, porque tá ali, tá cheio de informação. Não dá pra fingir que é ignorância ou eu aprendi desse jeito. A gente aprendeu tanta coisa, por exemplo, eu fui criada por uma mulher que ela tinha uma mentalidade que ela aprendeu com a minha avó, que as mulheres tinham que servir os homens. E eu cresci vendo, né, um pouco as mulheres da minha família, assim, muito dedicadas aos homens, muito donas de casa. Então minha mãe ensinava muito, você tem que saber limpar uma casa bem limpa, porque o homem não gosta de mulher que é porca, né? Que não tá errada. Minha mãe aprendeu assim, né? Mas eu falo assim, eu tive que me reinventar para quebrar essa linha e esse pensamento de ser uma mulher submissa, né? E assim, demorou muito tempo para entender que eu não tinha que servir o meu namorado, que eu não tinha que idolatrar ele, colocar ele no pedestal. E porque eu vivi isso, né? E até eu quebrar, demorou muitos anos, foram muitos anos tentando entender, me entender, tendo acesso a essas informações, mulheres de exemplos, né? Falando frases que me marcaram. Você não merece isso, você merece ser quem você quiser, você não precisa receber ordem de ninguém. Enfim, então, para eu me empoderar, eu tive que aprender, eu tive que correr atrás, não foi de uma hora para outra. A própria sociedade, eu acho que ela ainda aprende, ainda não está pronta para esse tipo de, né, dessas mudanças. Eu sei que é com o tempo isso, né? E assim, Demora. a gente eu tive até um papo aqui com a Ju, esqueci o sobrenome dela, mas ela é do portal Esporte Delas. E uma coisa que eu fiz, assim, durante o papo, a primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei, você me desculpa, porque quando a gente vai entrar num papo, esse papo de empoderamento feminino e tudo, primeiro que eu não posso falar porque eu não sei, eu não sou mulher, eu tenho coisas pra mim que eu acho que talvez na minha cabeça que passe, nossa, mas eu acho que é exagero, mas quando na verdade, de repente não é exagero pra você, é o que você sente e tal. Então eu talvez não saiba nem conversar aqui com você direito. Então você me perdoa qualquer coisa que eu fale, porque tem ditados populares que até hoje se falam e você nem se liga, porque é ditado, mas na verdade ofende, tem coisas que, né, isso com racismo, com mulheres, com respeito que seja a pessoa. Às vezes a gente não precisa nem falar desses casos que são os que mais chamam a atenção, que é com mulheres, com pessoas de outra raça, mas às vezes o respeito com a pessoa mesmo. A gente tá gravando hoje no dia 9 de setembro. A gente teve há 2 dias atrás o caso da repórter da ESPN, que ela tava ao vivo. O cara beijou. Cara, assim, é inaceitável. E acha que é uma coisa normal, né? Mas você viu o que aconteceu com esse cara? Parece que os câmeras pegaram ele e tal, não sei o quê. Os câmeras mesmo que estavam filmando pegaram ele, levaram pra delegacia. Cara, porque é realmente inaceitável. E eu, como homem, pai de 2 meninas, marido, eu realmente fico muito assustado com esse tipo de coisa que acontece, né? E talvez em algum momento da minha vida eu tenha cometido muitos desses... A gente comete até hoje, né? Eu falo coisas que às vezes, né, a palavra denegrir, criado mudo, todas essas expressões e palavras que a gente usava e não sabia a origem, né? Tem coisas que são... Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa estudar um pouco mais. Eu preciso estudar muito mais do que eu sei. E eu sei como mulher, né, como... Eu falo assim, até mesmo, por exemplo, como é que eu vou chegar para um homem e falar que, né, alguma coisa e fazer ele entender, sendo que eu nem sei o que eu tô falando.
Sendo que na minha casa ou com os meus irmãos isso acontece e eu não, né, aceito, passo pano, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que tem que estar aberto para diálogo, as pessoas que têm mais conhecimento, porque tá muito assim. Vai aprender, não pode falar, isso não pode. Então, assim, a gente tem que abrir o diálogo. E a gente tem que falar de uma forma assim, não atacando e julgando, sabe, machista. Você é machista. Não existe diálogo, né? É difícil então, o diálogo. Hoje em dia, eu acho que algumas coisas têm que ser radicais, que não são aceitáveis, mas que nem eu te falei, teve um outro dia na rua que eu xinguei o cara. Porque eu tava com um dia não muito bom. Acontece. E eu podia ter apanhado, porque o cara podia ter vindo pra cima de mim. Então, assim, não é desse jeito que a gente vai mudar alguma coisa. Não é, mas né? assim, acho que a gente levantou esse papo aqui para mostrar a importância de levantar alguns assuntos em redes sociais de atletas, né, que você passa, né, eu tento compartilhar as minhas experiências, assim, porque, lógico, tem muita coisa que eu não tenho propriedade para falar, mas eu tenho propriedade nas coisas que eu vivo, que eu vivencio e que eu acho interessante dividir. Pra você ter ideia, quando eu falei de assédio, teve mulher que veio falar, mas qual o problema? Você é linda. Eu falei, tem problema, tem problema. Porque a partir do momento que a gente acha que não tem problema, aí que dá o problema. Porque se uma mulher aceita que isso aconteça, ela tá dando aval e dizendo assim, tá tudo bem isso, pode continuar fazendo que é legal. E não é certo. A gente tem coisas que antigamente acontecia, que talvez, a nosso ver, hoje em dia não é certo, que a gente precisa mudar, virar essa chavinha, literalmente. Então, tudo que eu tiver a oportunidade de fazer as pessoas pensarem. Porque quando eu postei um negócio de assédio, eu posso não entender todos os termos de assédio, mas eu sei o que eu passei. E com isso, mulheres se identificam. Eu tive muitas mensagens no inbox. Imagina. Muitas, de mulher falando que apanha do namorado, que já foi assediada, que já passou por abuso, por assédio. E é isso, é uma troca e a gente vai formando essa rede de apoio. Que e legal, tentando... né? ensinar que forma de abordagem, o que a gente pode falar, como que a gente pode fazer. E daqui a pouco vai ter um momento que isso não vai mais acontecer e vai ser maravilhoso. E eu acho que é legal o jeito que você até trata o assunto. Quando aconteceu com você na rua, você chamou, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até achar isso de mim, tudo, mas não é legal. Tudo. Cara, eu imagino a cara do... Não, a cara do sem graça. O cara que cava um buraco para lá ele ficou Austrália. Mudo na hora, depois ele riu e depois ele falou, poxa, moça, você vindo falar desse jeito é meio pesado, né? Então. Eu não achei que fosse pesado. Porque é isso, normaliza. A partir do momento que normaliza, é uma coisa... tá tudo bem. Se torna besteira. Exatamente. Su, pra gente fechar nosso papo, conta um pouquinho como é que foi no Japão. Acabou que a gente falou. Meu, você morou no Japão, muito, né? Meu. Sim. Foi o segundo momento da minha carreira que eu recebi uma proposta do Japão. Eu recebi uma proposta do Japão quando eu tinha 25 anos. E eu não aceitei naquela época, que eu já estava renovada no SESI. E era assim, eu lembro que era muita grana. Tipo, era 2 vezes mais que eu ia ganhar no SESI, né? Era grana... E eu era muito de palavra, assim, não, eu dei minha palavra, nem tinha assinado o contrato com o SESI, mas eu falei, cara, eu fiz toda a minha recuperação com eles, não é justo. Agora que eu tô bem... eu virar as costas, sabe? Não se arrependeu, não? Não me arrependi, não me arrependi. E não, era uma coisa que eu tinha muito receio, porque eu nunca tinha jogado fora, então, né, você cria muita coisa, né, na mente de, tipo assim, do desconhecido. Ai, como que vai ser a comunicação e o voleibol, será que eu vou conseguir? Então, você vai, né, se bloqueando por conta de medo mesmo, de anseio. E eu não aceitei. Eu falei, não, Japão, nada a ver, tipo, e naquela época, assim, tinha muita gente fora, mas não... Não tão fora, não tinha tantas referências, Não tão fora, lá do outro lado. Não tinha tantas referências de pessoas que eu joguei pra chegar, vai, que é assim, assim, assado. E aí, o que aconteceu? Se passaram, né, quantos anos? 6 anos, isso. 6 anos depois, que foi há 3 anos atrás, recebi de novo uma proposta pra jogar lá. Né, para jogar a V2, né, que era um time que o Manabe, que era o técnico da seleção, ele ia ser meio que o dono do time, dirigente. E a Takeshita, que foi uma das melhores levantadoras do mundo. Nesse time. Ela foi seleção japonesa. Não, sim, mas ela estaria nesse time. Ela foi a técnica do time. Ela era técnica. Técnica. Já tinha parado de jogar. Aí eu, meu Deus, eu vou jogar com a Takeshita. Eu pensei na hora... Eu só pensei na Takeshita, e isso foi a mesma coisa do feeling do Bernardo. Eu quero jogar com o Bernardo. Não importa o que aconteça, não importa quem que é o time. Não importa onde vai. Não importa o dinheiro, não importa nada. Quando ele falou Takeshita, eu falei, caraca, eu não tô acreditando.
E aí eu peguei e fui por esse feeling. É o momento certo. Eu tô preparada pra ir. E eu tava meio mal do ombro já, Já nessa tava época. já no... Só que eu falei, cara, é alguma coisa me dizendo que eu tenho que ir pra esse lugar, aprender alguma coisa. Porque não... Sabe aquele negócio... era uma segunda oportunidade. E eu não tinha um arrependimento da escolha que eu fiz, mas eu tinha uma vontade de viver essa experiência lá. E quantos meses de contrato? Lá eu apresentei bem depois. Eu apresentei em outubro, eu fiquei 7 meses, mais ou menos. E aí eu tinha uma intérprete. Então isso já... não vou precisar, né, falar, tal. E meu time, ninguém falava inglês também, então... Era só com a intérprete mesmo? Era só com a intérprete. No era jogo, japonês, direto? era. No jogo eu tive que aprender os termos, chamar a bola, né? Como as marcações, era muito sinal também. E com a bola no ar eu aprendi a chamar minha bola, tipo, rápida, curta. E foi assim, com a bola no ar eu me virava, e aí quando eu tinha dúvida do que estava rolando, eu gritava lá pra minha intérprete, daí ela me falava, ou às vezes era no tempo técnico. E no começo minha intérprete, ela tinha muita vergonha de gritar. Que eles falam tudo baixinho, eles falam tudo meio assim, né? Pô, ela até botava a mão na boca, assim, pra falar as coisas pra mim. Ela vinha no meu ouvido, eu falei, Sara, você não pode ficar entrando na quadra pra falar as coisas, grita. Ela falou, eu não consigo gritar. Mas ela era japonesa? Ela vivia 25 anos no Japão, mas ela era brasileira. Tá. Só que ela nunca trabalhou com esporte, ela trabalhava com cinema, com produção. Então ela sentava numa cadeirinha e ficava interpretando, né? Traduzindo as coisas ali pro... Né, ela trabalhou já com a Sabrina Sato, muito ator, né, que ia gravar lá, então no esporte ela não sabia, então ela não tinha a dinâmica e a velocidade. Às vezes ela, no meio da bola, a bola no ar, ela entrava correndo dentro da quadra. Aí o Sara, não, agora vai pra lá, doida. Não. Enfim, foi muito, muito incrível. Eu falo que eu fui pra cereja do bolo, porque o Japão, eles são muito educados. Era assim, ó, eu falava, gente... O colchão tá muito mole, eu não tô acostumado com colchão mole. No dia seguinte tinha um colchão novo na porta do meu apartamento. Disneylândia do negócio. Eu não podia falar nada, nada. Se eu falasse que eu tivesse com dor de cabeça, eles corriam e aparecia alguém pra levar um remédio de dor de cabeça pra mim no apartamento. Então foi incrível. E como eu nunca tinha morado fora, eu me prometi que eu tinha muito medo de viajar sozinha também. Eu tinha medo de várias coisas, assim. E era uma experiência nova pra tudo, né? Então, o que eu fiquei meio off de celular, porque era ao contrário. Quando era dia lá, era madrugada aqui. Então, eu não falava muito com as pessoas. Eu deixava uma mensagem em algum momento. Em outro momento, quando eu tava dormindo, as pessoas me respondiam. Então, eu esqueci do Brasil. E foi legal, porque eu realmente viveu a vida de lá. Então, eu aprendi as expressões, porque perguntava tudo pra Sara. Eu mandava mensagem, às vezes, de madrugada, quando eu acordava. Eu falava, Sara, eu vi uma expressão que significa essa tal coisa, não sei o quê. O que significa isso? Uma das expressões eu escrevi aqui, ó. Que é o quê? Chama Itiguitie. Escrevi pra ler e a mesma frase aqui no outro braço. Itiguitie, na primeira semana que eu cheguei lá, eu vi que elas tinham escrito, assim, na mochila, no celular, minha intérprete tinha escrito isso. E ela falou que não tem, é uma expressão, não tem uma tradução ao pé da letra, mas a tradução é uma vida, um momento, um encontro, um momento, que significa assim, ó, é o carpe diem deles, né? Que é viva intensamente o aqui e agora, porque ele não se repete. Então, eu posso sentar aqui com você, a gente falar as mesmas perguntas, mas a energia vai ser outra, a conexão vai ser outra. Então, quando eu vi isso, e eu tava com muito medo na primeira semana, muita informação, coletiva de imprensa, as pessoas não entendiam. A Sara não conseguia traduzir a linguagem do voleibol. Então as pessoas não entendiam o que a gente falava. Então, assim, tava muita coisa. Aí sabe o que eu fiz? Eu acalmei. Eu falei, Itiguitie, isso não vai se repetir. Então, preciso viver essa experiência intensamente aqui no Japão. Então, eles me deram um calendário no Brasil, pra você ter ideia, do primeiro dia até o último. Igualzinho o Brasil, né? Igualzinho o Brasil. Então eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Quando eu cheguei, ele sabe o que eu fiz? Quer saber? Eu vou viajar toda folga para algum lugar novo aqui no Japão, sozinha. Então eu escrevia num papel, eu baixei o Google Translator no offline, caso eu ficasse sem internet, e escrevi o roteiro do que eu ia fazer no papel, das estações e o trem que eu tinha que pegar. E aí cada terça-feira, que era uma folga por semana, né? Eu ia para uma cidade nova sozinha. Que foda, meu. E aí conhecia, registrava, tentava falar com as pessoas em inglês, né? Meu inglês é meio mequetrefe, mas assim, me virava. E foi a maior experiência. Hoje em dia, assim, tipo, eu não tenho medo de viajar sozinha. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, eu rodei o Brasil inteiro de carro. Ah, isso aí eu acompanhei. Isso aí eu acompanhei. Depois eu fiz uma expedição pra Patagônia,
de carro também com um amigo. E depois fiz a parte de cima da América do Sul também. Sueli Aventureira. Sim, Eita, nós, nasceu cara. uma no Japão. Isso aí, com certeza, nasceu lá. Nasceu. Não tinha nada Zero, disso. zero. Eu era uma pessoa que eu não vivia muito aqui agora, né? Atleta, em modo geral, a gente é muito, assim, muito ansioso, muito, se cobra muito e tem que fazer, tem que fazer. E o Japão me mostrou que eu precisava vivenciar as coisas o máximo que eu pudesse, com mais intensidade. Eu falo assim, o Japão nasceu uma Sueli mais intensa. Coisa que eu não era. Eu era uma pessoa que eu vivia muito preocupada, que eu pensava muito no futuro, o que ia ser, porque assim, pensa, a minha estrada foi muito solo, Diogo. Eu não tive um pai e uma mãe que me apoiou, né? Tanto que assim, meu pai morreu quando eu tinha 2 anos, então eu não tive uma figura masculina na minha vida. E eu não tive uma pessoa para me instruir, então eu fui aprendendo nos perrengues mesmo, né? Na raça, sozinha. Muita dificuldade de pedir ajuda no meio da estrada também, assim. Então, tipo, eu percebi que eu aprendi a aproveitar a minha vida solo, mas o Japão, ele me ensinou a ser um pouquinho mais dona de mim, sem me preocupar tanto, assim. Sem, tipo assim, calma, Su, as coisas elas vão acontecer no momento certo, aproveita agora, né? Então, tudo que eu faço, assim, na minha vida, eu tento respirar, mesmo que, né, seja na dificuldade, e aproveitar o máximo daquilo, do positivo, assim, Porra, sabe? que legal isso. Meu, ó, sinceramente, eu acho que talvez o nosso papo aqui tenha... Acho que foi o primeiro papo no podcast que a gente menos falou de esporte. Sinceramente, Nossa, porque a gente falou bastante coisa. E eu, sinceramente, quando eu te convidei pra cá, claro, você é uma, né, pelo voleibol, você é uma pessoa extremamente conhecida dentro do mundo do voleibol. Mas tudo. poucas pessoas sabem essa minha história. Mas então, é isso que eu tô principalmente como eu falando. iniciei. Eu tinha muita vergonha de falar antigamente sobre, né, essa escassez, essa dificuldade. Tinha vergonha de expor, né, a minha história, expor a minha mãe, às vezes expor as minhas dificuldades. Porque às vezes a gente tem a impressão das pessoas, assim, e acha que, né, muita gente acha que Veio pronto. Vem É isso aí. pronto, nasci em berço de ouro. Né, vê um perfil que a gente rotula, primeiras impressões, e vê um perfilzinho meio, né, e não sabe da onde veio. Então, assim, eu quebrei um pouco, porque eu me apropriei mesmo da minha história. Essa foi minha história e eu aprendi muito. E eu só sou o que eu sou hoje em dia porque eu passei por isso, Eu não tenho né? dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. E assim, que do cacete, meu. Porque eu esperava outra coisa aqui, sinceramente. E é legal, o Podsport é legal por causa disso, porque eu nunca sei o que vai rolar. Exatamente. Né? Eu te falei, lá fora não tenho nada, não tenho roteiro nada. Né? E porra, talvez tenha sido o que eu mais me surpreendi aqui de história, meu, que do cacete. Eu imaginava, não tem jeito, todo mundo rotula todo mundo, e talvez eu tenha te rotulado de outra maneira. Eu achava que era uma menina que, pô, você se baseia às vezes por uma coisa que você viu. Se apaixonou pelo voleibol muito jovem, aí foi caminhando em Curitiba. Meu, que puta história foda, cara. Eu aprendi no caminho a gostar. Que história do cacete. Eu aprendi a amar o voleibol através dos meus sonhos de realização. Ele era uma ponte pra mim. Depois virou uma paixão. Hoje eu quero estar na quadra, pela emoção, pelo frio na barriga, pela competitividade, por agregar, por conhecer pessoas de mundo inteiro. Mas isso foi construído. Foi construído. Você vê a história dos grandes atletas, eles são doentes com o esporte, eles querem jogar pela paixão. E foi outro caminho, mas o fim é o mesmo, né? O fim é o mesmo. E agora, realmente, pra gente encerrar nosso papo, pra te liberar que tá louco. Se deixar nós dois aqui, a gente vai até... Eu falei pra você me cortar. Não dá nada, vambora. Mas acho que pra encerrar, planos de encerrar de jeito nenhum. Meu foco agora é, claro, evidente, a sua equipe, sua nova equipe, uma nova experiência num novo país. Mas já tem alguma coisa desenhada pro pós-carreira? Ou tá vivendo intensamente a Sueli intensa lá do Japão, vive hoje? Assim, como eu te falei, eu não consigo focar no plano B. Eu vou no A mesmo. E aí, se alguma coisa realmente eu decidir que o A não vai dar certo, eu vou pro B, assim. Eu começo a formular o B. Sempre dei pequenos passos, assim, pra até mesmo não ficar tão bitolada, assim, né, caso... Porque a gente sabe que a gente tem que dar umas pausas e a gente não é só o atleta, né? Mas a princípio eu não tenho planos de parar agora. Eu sinto que eu quero viver coisas diferentes ainda no voleibol, por isso a minha decisão de jogar fora do Brasil.
se meu físico permitir, eu vou jogar até onde der. Até pra sempre. Eu não tenho... Eu não posso falar assim que eu vou jogar mais 2, mais... Se o meu corpo me permitir jogar mais 1, é isso que eu tenho. Então, o meu foco é, né, guardar o dinheiro que eu tenho pra, se caso eu tiver que parar, eu conseguir ter um time ali pós pra eu conseguir realmente focar Saber e o bitolar que em quer. outra coisa. Eu gosto muito dessa área da nutrição, do marketing, eu gosto, né? Eu tenho, não vou dizer que eu tenho facilidade, mas eu tenho um pouco de curiosidade, então eu acho que isso é um sinal para mim, né? As próprias redes sociais, a gente estava falando sobre rede social, é um caminho legal, talvez eu queira trabalhar com esse Sim. mundo digital, Pô, que legal. nos bastidores, não sei, mas é uma coisa que eu sinto que eu tenho mais curiosidade, né? Eu faço tudo sozinha, eu edito as coisas sozinha, eu tenho ideias, eu crio ideias, talvez não... Mas puta ideia legal também, vou te falar. Viu? Assim, as coisas que eu faço do nada, assim, achei legal, isso vou fazer. Não planeja lá, hoje a Não postagem tenho, tal, não tenho uma tal. rotina, eu tinha antigamente, só que hoje em dia, como eu não reservo tanto tempo pra isso, então não é regulado, mas assim, a hora que eu decidi me regular de novo, tenho regula. um cronograma e tal, mas agora tá indo do que eu quero mostrar, do que eu acho que tá fazendo sentido no momento, mas acho que a rede social é onde as coisas estão acontecendo. Sim. Então eu não quero me afastar, mas às vezes é por outro caminho, vamos dizer assim. Legal. Su, gostou? Nossa. Falamos demais. Su, quase recorde no Pod Meu Esporte. Deus, ninguém 1 hora vai e assistir esse 40, podcast. vai, claro que vai. Opa, como não? Pode ir passando Mas também nessas partes boas. Massa demais. A gente faz uns cortes, tem umas coisas legais, mas, pô, obrigado demais. Coloca o que fizer mais sentido. Espero que você tenha curtido muito esse papo. Pra mim foi realmente surpreendente. Sabe o que é legal? Fazia tempo que eu não falava, assim, tipo, tudo, né? O início, meio, fim. E é muito legal, porque eu vou me escutando, eu vou relembrando, e é legal de ver, assim, parece que é um filme, assim, sabe? Te faz bem. Muito. Porra, muito, que legal. É bacana. Que bom, então, que o Pod Esporte pode te fazer um pouquinho de bem. Obrigada tá pela bom? oportunidade. Tenha sempre aqui as portas abertas, quando quiser falar, quando quiser vir aqui. Você se saiu muito bem, acho que você pode ser até a co-host. Olha. Se tiver tempo, tiver por aqui, não tiver lá na Romênia, a gente vem, chama alguém aqui pra trocar ideia, fala. Uma coisa tudo. muito legal, que acho que são poucas pessoas que fazem, você é o cara do hand, né, do handball, e você abre portas para todos os esportes, né? É legal o quanto você é amante do esporte mesmo, porque às vezes você vem falar e quer divulgar o seu esporte, mas você não. Imagina. Você quer ampliar ali e são poucas pessoas dando oportunidade para atletas poderem falar o que querem, porque às vezes você tem uma coisa muito curta e fechadinha. Vai falar que eu não puxo sardinha pro meu? Óbvio, porque Claro, também eu tenho mais você tem mais facilidade. Se você for ver a contato. quantidade de convidados que vieram aqui, a maioria com certeza é do handball. Mas a minha vibe aqui é falar com todo mundo, abrir espaço pra todo mundo, Exatamente. trocar ideia com todo mundo, entender como funcionam os esportes. Você vai aprendendo, né? Com demais, certeza. demais. Obrigada. Mas obrigado demais, tá? Sucesso demais na Romênia lá também. Obrigada. E pra você que acompanha mais esse episódio do Pod Esporte, episódio incrível, massa demais. Não esquece de se inscrever nos nossos canais, Spotify, Deezer e na Olá Podcast também. YouTube, não precisa nem falar, né? Então, fica aí atento que já tem mais conteúdo pra você. Valeu, um abraço, fui!